Conseguiu gravar? Comecei agora. Pronto. Edu, vamos lá. A gente vai falar para eles, então, sobre essa questão de qual a importância, né, da rede social hoje no meio, na verdade, todo negócio, independente se for uma venda de produto ou de serviço, mas no nosso caso é uma venda de serviço, onde a gente lida diretamente com uma dor do cliente. Então, diferente de uma captação de cliente, onde ele vem por prazer, ele vem, né, por outros setores ali que são interligados, dentro da parte do direito, seja direito de trânsito, seja daqui a pouco direcionado, então, a parte previdenciária, revisão, que entra tudo dentro, engloba a questão de direito, né, assessoria, então, relacionada, nós temos aí a captação de um cliente que vem por uma dor. Então, assim, algumas formas de utilização do que a gente vê hoje na rede social não se aplica ao nosso negócio. Então, eu posso falar por expertise realmente dentro dessa área, por já ter testado diversas, né, situações. Inclusive, hoje a gente teve um relato de uma pessoa que estava nos comentando que ela vende proteção veicular, né? E aí, para te ter uma ideia, o embaixador da marca é o Gustavo Lima. Então, eles fazem os anúncios todos voltados ali em cima da imagem do Gustavo Lima, por ser uma pessoa já de total relevância, e ele se deu por conta, tá? Que o anúncio dele, que saiu da bolha, que é o que o Edu vai explicar o que era um anúncio sair da bolha, o que é um anúncio ter um retorno, foi justamente o anúncio onde ele divulgava que ele trabalhava com proteção veicular. E quando ele colocava ali, por exemplo, que o veículo foi guinchado, né, em tempo hábil, que o cliente teve essa assessoria do guincho, ele fechava mais contratos. Então, ele teve a prova social de que a imagem bonitinha, tudo mais, lá com o embaixador, não passava a credibilidade do que a publicação mesmo dele com o relato do cliente que usou e precisou da proteção veicular, e ele convertia muito mais vendas. Então, assim, esse é o trabalho que o desenvolvedor, o estrategista digital, vai aplicar dentro do teu negócio. Aquilo que realmente vai chamar a atenção, que é o trabalho de social media, e aquilo que, alinhado com a publicidade, ou seja, com o que ele vai fazer nos anúncios, vai trazer o cliente até vocês. Então, a gente viu aí nesse primeiro momento, o cliente, a gente sabe que ele vem pela dor, e como trazer esse cliente? O que eu preciso demonstrar, né? Eu vou deixar o Edu falar um pouco sobre isso para vocês. Beleza, Carol, muito obrigado. A Carol vai permitindo ao pessoal enquanto eu vou falando. Eu sou Eduardo Martins, sou gestor de tráfego pago, sou estrategista digital, tenho uma boa experiência em marketing, também em vários empreendimentos, fracassos, sucessos, né? Isso aí ensina muito pra gente. Sempre que você faz alguma coisa e dá errado, você sempre aprende muito com aquilo, e eu venho aqui para passar o conhecimento para vocês. Primeiramente, né, eu quero perguntar para quem está aqui, né, quem aqui já conseguiu criar as redes sociais, já conseguiu algum cliente com a rede social, ou não, ou está criando, já criou só o Instagram, tem o Facebook também. Vão falando aí no chat, para me ter uma ideia de como é que está o pessoal aqui. E enquanto isso, enquanto o pessoal vai respondendo aí, então, Carol, sobre como que você faz para conseguir, né, fazer as suas vendas, as suas primeiras vendas, através do marketing. Primeira coisa, você tem que ter uma coisa chamada a noção, intuição, né, de marketing, de profissionalismo no Instagram. Quando você entra no Instagram, você tem que começar a parar de ver o Instagram como algo de entretenimento e começar a ver como uma visão de empreendedorismo, uma visão de que quando você vê um vídeo, alguma coisa que faz você dar risada, ou alguém que você segue, para de olhar aquilo como algo que te reaja e começa a olhar aquilo do tipo, como que ele fez isso aqui? Como que ele começou falando? Como que ele desenvolveu essa história? Como que ele terminou? E depois você pensa, né? Como que eu posso colocar isso no meu perfil? Só isso vai virar uma chave para ti muito grande em como que você faz para você conseguir modificar seu Instagram a ponto de você conseguir vender, né? Ter essa visão de empreendedor, de produtor, e não a visão do consumidor, né? Então comecem a enxergar dessa forma cada vez mais, sempre que vocês puderem, vocês vão ver que vocês vão mudar muito a forma com que vocês veem e como vocês produzem.
ter um Instagram profissional só, nós ainda estamos criando, né? A gente fez uma pesquisa, né? Eu dei uma olhada ali nas respostas ali. A maioria do pessoal tem um Instagram, mas ainda não criou o setup da meta, né? Do tráfego pago. Tranquilo, tá? Isso aí. Depois a gente pode ver alguma forma Vai para todo mundo explicar fazer. o que é isso para vocês não acharem que é um bicho de 7 cabeças, né? Muito Sim. importante. Que é o coração da empresa de vocês no meio digital. Então, assim, aproveitando aí o ensejo para fazer uma referência sobre o que o Edu falou, quando vocês começam a enxergar as situações como criador do conteúdo, talvez vocês não executem realmente a criação, mas vocês estão ali para ser expertise dentro dessas áreas, vocês precisam ter uma visão não só do consumidor final, que é o que ele está falando, e eu trago um relato para vocês. Por exemplo, hoje, tá? Pela manhã eu estava tomando café e eu estava ali no Instagram, como a gente costuma, rodando os Reels. E daqui a pouco caiu. Eu sigo muito perfil voltado ao direito de trânsito, né? Muitos advogados, pessoas que atuam dentro dessa área, realmente posso até compartilhar para vocês. Pessoas que atuam dentro desse meio, tá? Que tem relevância, então são pessoas que eu já acompanho o trabalho, acho que vale a pena indicar. E assim, um deles me chamou muito a atenção, porque no vídeo aparecia justamente a seguinte frase: o que não colocar no seu recurso de multa. Tem uma palavra pequena no meio dessa frase, que é o não, que faz toda a diferença. Porque todos os vídeos que tu for procurar, o que colocar no meu recurso de multa? Vai ter N situações que as pessoas vão dizer, não, coloca tal argumentação, faz de tal forma, ou contrata um profissional. E quando tu te depara com o inverso, o que não colocar no meu recurso de multa, o que não colocar na sua defesa, a pessoa para, eu vou olhar esse vídeo para ver o que ele está trazendo, o que ele está dizendo que eu não posso fazer. Então, assim, o não, ele já te remete a uma coisa assim, de o que está acontecendo, né? O mistério. Isso está por trás de muitas coisas voltadas ao marketing, realmente, ao desenvolvimento de conteúdo. Então, assim, são esses insights que o Edu está falando que vocês têm que pegar, né? Vi um conteúdo legal, eu ainda não estou capacitado a gravar. Eu sempre digo para vocês, eu me disponibilizo a fazer isso e vocês conseguirem postar nas redes sociais. Então, assim, nos manda, a gente vai analisar como que você pode fazer a gestão disso na tua rede social, se isso é relevante, mas isso vai começar a trazer um retorno maior. E aí tu sai da parte do consumidor para ir para a parte realmente do captador. E a tua empresa começa a ter uma visibilidade. A Michelle colocou que ela tem só o Instagram e a página do Facebook para futuramente fazer os anúncios. Deixar o Edu continuar aí, então. Então, galera, primeiramente, né, vamos falar aí, vamos conversar. O pessoal tá tímido, estão com Todo mundo com vergonha. vergonha. Galera, a gente tá aqui para poder realmente direcionar você. Você fala, ó, eu tô na situação tá, desse jeito aqui, eu não sei para que lado que eu vou começar a fazer uma pergunta para ti ou outra. Isso aqui é uma mentoria, tá? Se vocês não têm noção do que é uma mentoria, é assim. Então, assim, vocês vão te dar os problemas, falar, cara, é um negócio personalizado, entendeu? É para você, seu, entendeu? Então, você pode literalmente falar que o meu caso é assim, 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 E não né? precisa ter vergonha, tá, pessoal? A Que gente não precisa saber tudo, isso é muito importante. Então, às vezes a gente fica até com dúvidas de fazer uma pergunta: será que não vão achar irrelevante e tudo mais? Gente, a gente está aqui justamente para isso. Qual a tua dor perante o meio digital? O que te dificulta para sair do limbo, como eu digo, e abrir os caminhos para venda? Porque o que me traz esse entendimento, tá? A área de trânsito, vou falar só dela, não vou nem pegar a parte previdenciária, é uma área muito rentável. E eu volto a dizer que não sou só eu que estou falando isso. Então, assim, o mercado está gritando isso. E o que está faltando para vocês darem esse start perante ao meio o digital? Hoje tudo gira. Hoje a gente está 24 horas com isso aqui na mão, tá? Então, o que está faltando para o cliente te achar aqui? Né? Então, vai comentando aí com a gente para que o Edu possa compartilhar para você as melhores estratégias e você pôr em prática, entende? A Flávia fez uma pergunta. ela diz que ela entende que o Instagram é uma ferramenta de interação e o Google é uma ferramenta de pesquisa. Não, Importante a Flávia. tá, eu Como ligo a da assim? moto. A Flávia. Existe uma plataforma com teleprompter. Isso aí você fala poder fazer os vídeos? Isso aí tem aplicativos que você consegue colocar, se eu não me engano, o próprio CapCut. Você Faz. consegue colocar, gravar o vídeo e na frente você coloca assim, né? Ó, quem perguntou foi quem comentou aquilo ali foi o Oswaldo. Ah, tá. Eu entendo que o Instagram é uma ferramenta,
Interação em uma ferramenta de pesquisa. Ele, no caso, ele fez uma pergunta, ele disse que ele entende, né, do sentido, né, e realmente é isso mesmo, Oswaldo. O Instagram, o Facebook, eles são ferramentas de intenção, né, não, perdão, intenção, interação, né, então a pessoa, ela está ali, né, está ali e de repente você capta a pessoa. Então, assim, ela está ali para entretenimento, ela não está ali para anúncio, ela está ali para outros motivos, ela está querendo ver sei lá, o Super Odair fazendo graça lá. Agora o Google, ele é totalmente ao contrário, né? O Google já é uma de intenção, que é quando a pessoa está literalmente pesquisando ali, buscando alguém, né, que ajuda ela com o problema do direito de trânsito que ela tiver, com a CNH dela, enfim. O Daniel Soares comentou, criou um perfil Facebook e Instagram hoje, dificuldade de configurar tráfego pago de forma eficiente. Galera, todo mundo aqui, a maioria aqui pelo menos, está com dificuldade em criar o setup? Ainda não sabe como criar o setup do Meta para fazer os Explica para anúncios? eles o que é o setup. Vai O que alguém setup, não saiba, até para especificar assim, o que é, né? Eu vou deixar tu explicar. o setup é tudo que é necessário para poder os anúncios rodarem. Então, assim, você precisa de algumas coisas que estejam corretas, linkadas para poder os anúncios rodarem pela plataforma de anúncios, que é o gerenciador de anúncios, né, e não apenas pelo impulsionar, né, do Instagram. Né, então, assim, o setup é quando você cria tudo isso linkado para que rode tudo certo. Qual a diferença dele ir lá? Tô aqui no meu Instagram, já modifiquei meu perfil para profissional, descobri que tem um botão impulsionar. Qual a diferença de eu clicar no impulsionar, botar saldo e começar a rodar o meu anúncio e eu ter o meu setup? Eu ter o meu gerenciador de anúncios e fazer isso pelo caminho certo. Na verdade, né, eu até vou reformular minha frase, não é fazer pelo caminho certo. Os dois caminhos são certos, mas o objetivo e o alcance vai ser diferente. Eu vou deixar o Edu explicar um pouco sobre essas duas diferenças aí. Tem bastante diferença, né? Uma boa comparação, né, que geralmente os gestores de tráfego usam é o impulsionar como se fosse uma faquinha, né? O impulsionar do Instagram. E o gerenciador de anúncios, que é onde o gestor de tráfego pago gerencia os anúncios, é como se fosse um canivete suíço. Então, assim, tem muita mais opções, muito mais coisas que você consegue fazer, não só, por exemplo, segmentar, eu quero região tal, idade tal, você faz campanha de remarketing, faz pixel, você pega esse público que entrou no teu site, faz um remarketing só para essas pessoas do teu site, segmenta gostos pessoais, interesses, ele segmenta também muito melhor a questão do orçamento, a área pega melhor também, é 1000 vezes. Sim, Você... e daí a pessoa tem, hoje, né, eu digo em todas as áreas, a gente tem a tal da prostituição, perdão da palavra, mas assim, é fácil fazer isso, eu consigo fazer isso, então assim, qual é o entendimento que a pessoa tem? Eu vou clicar naquele botão de impulsionar e o meu anúncio vai rodar e o cliente vai chegar. Não é assim. Principalmente, né, para perfis de redes sociais que estão iniciando. Então, assim, por exemplo, eu tenho um perfil hoje, meu perfil está com 2.900 e poucos seguidores ali, são pessoas que começaram a seguir para ter aquele engajamento com o que eu trago e tudo mais. Então já está direcionando ao público que eu busco, tá? Agora eu começo um perfil com 100 seguidores, com 80 seguidores. Tu ainda está criando todo aquele público, e aí tu vai lá no botão impulsionar, ele não vai entregar para o cliente que tu está buscando, ele não vai talvez entregar para o cliente que está com a dor, tu vai gastar dinheiro, tu vai jogar dinheiro fora. Então, assim, essa é a diferença. As pessoas têm esse entendimento, né, do eu vou fazer um anúncio por ali e vai rodar, eu não preciso do gestor para fazer os meus anúncios. Quando vocês, até gostaria de saber, quem puder comentar aí no chat para nós, quem já tem o seu gerenciador, né? Então, quem já acessou o gerenciador sabe como ele é, né? Porque aí tu te depara com outro mundo. Tem várias segmentações a poder selecionar, região, idade, e aí o Edu que entende, que manja disso para poder falar. Mas tem uma diferença muito grande, tá? Do impulsionar para o gerenciador, que é o trabalho que o gestor de tráfego pago faz. Eu não vou falar que o impulsionar é inútil, tá? Não vou falar isso, mas na grande maioria dos casos ele não funciona. O impulsionar vai funcionar em uma estratégia,
que é ganho de seguidores. Se ele for bem usado, com um post bem usado, ele pode funcionar, tá? Então, existe sim estratégia para usar e impulsionar. Porém, é bem específica. Então, assim, no geral, não vale a pena usar dinheiro por lá. Não vale a pena, você não vai conseguir atingir o público que você quer. Quem que é o público que você quer? Um público-alvo, uma persona, você tem que identificar. Então, é importante, anotem aí, tá? Quem tá com papel e caneta, se não tá, pega e anota, porque é muita informação. Se você não sabe para quem que você vai vender, como é que você vai vender o seu produto, o seu serviço? Né? Então, assim, você precisa definir o seu público-alvo, e eu vou mais a fundo também, definir a persona, né? Que é, além do público-alvo, também é uma coisa mais afunilada. Então, o público-alvo pega, por exemplo, idade, interesses, local onde mora, o que, que ela gosta. Agora, ó, quando você pensa em uma persona, que é algo um pouco mais profundo, a gente poderia talvez explicar isso um outro dia, você já pensa até em, por exemplo, os sonhos dela, sonhos da pessoa, o que, que ela odeia, o que, que ela sonha realmente pessoalmente. Isso é o que a gente faz quando a gente faz um tráfego pago personalizado. E além disso, né, você precisa de diferenciar o seu post do Instagram, ele não é o mesmo que é usado no anúncio. É outra coisa, é diferente. A forma que você faz um Reels, que você engaja com Reels, é totalmente diferente da forma que você engaja com um anúncio. Então, se você pega um Reels seu e joga para impulsionar, não faz sentido. Você está gastando um dinheiro em algo que muitas vezes não vai funcionar, por conta que são estruturas diferentes. Né? Então, como que faz um anúncio bem feito, né? Como que faz um anúncio bem feito? Eu até anotei aqui, porque eu sabia que em algum momento a gente ia entrar isso, né? Então, são 6 passos que você tem que seguir para você fazer um anúncio bem feito. Como que você faz para um anúncio ficar impossível do seu público ser ignorado? Anota aí, papel e caneta, tá? Primeira coisa, teu anúncio. Entender o motivo pelo qual você vai anunciar. O anúncio ele não é simplesmente para venda, para conversão. O anúncio ele tem vários motivos. Por exemplo, você pode simplesmente fazer um anúncio para reconhecimento do teu perfil. A pessoa somente vê o teu perfil e saber que você existe. Não faça nada. Você pode fazer um anúncio para engajamento, para a pessoa clicar no teu anúncio e curtir ou comentar. E você pode fazer um anúncio para venda. Né? Então, assim, existem vários motivos que você tem para fazer aquele anúncio. Você tem que definir isso bem na sua cabeça primeiro. Quando você fizer o anúncio, você precisa usar os formatos corretos. Então, por exemplo, se você pega um Reels e você impulsiona ele, ele também vai aparecer no feed, ele vai aparecer cortado. Então, assim, se você pega um post de feed e joga no impulsionar, ele vai aparecer um quadradinho lá, sabe, no celular. Não fica legal. Isso são ruídos que interferem. Ruídos que quando a pessoa vê ali um Reels ali com um story, né, com um quadradinho fechadinho ali, chega, passa para frente. Então, primeira coisa, entenda o motivo pelo qual você vai anunciar. Segunda coisa, utilizar o formato correto para os posicionamentos. Terceira coisa, faça o teu anúncio, presta atenção. Faça o teu anúncio ser um filtro e não um imã. Isso aqui por si só já vai fazer você mudar muito o resultado, tá? O teu anúncio, ele não pode chamar as pessoas. Tá? Por mais que pareça contraintuitivo. O teu anúncio, ele tem que retirar as pessoas que você não quer. Esse é o motivo do teu anúncio, tá? Então, assim, você vai falar, por exemplo, você vai começar um anúncio e você vai falar alguma coisa que remeta a ela. Você que mora em Uberaba e teve problema com sua CNH, você que mora em Uberaba, teve tá com CNH suspensa, tá vendo como eu estou segmentando? A pessoa tem que morar na cidade tal e aconteceu tal coisa. Se não aconteceu isso com ela, passa para frente. É isso. Entendeu? E aí É é o que isso. acontece, já aconteceu muito de a gente receber no suporte relatos. Inclusive, eu acho que até um dos últimos relatos ele não está participando, mas eu vou enviar a mentoria para ele, onde ele disse: Carol, eu estou investindo bastante em anúncios, estou fazendo por conta própria, e assim, só chega gente com curiosidade. Né? As pessoas vêm e tudo mais, e eu não consigo converter. Tem 2 pontos aí, tá? Ou tu não tá convertendo por falta de expertise na venda, que isso eu te dou total certeza que nós podemos conectar e fazer contigo. Inclusive, a Michelle, a gente conectou, eu conectei, aliás, com ela na semana passada e ela fechou uma suspensão, tá? Então, assim, qual é o interesse de eu fazer esse contato com você e o cliente? Para que você veja como nós atendemos.
qual a expertise que tu precisa desenvolver nessa questão de venda. Então, tem 2 motivos. Ou a venda, né? Ou o cliente está sendo, como que tu falou, Edu, ele está sendo um imã. Isso, está fazendo um anúncio imã e não um anúncio filtro. Isso, tu tá puxando ele através de um imã, então vem em grande quantidade, mas ele não converte, porque ele não tá entendendo qual é o teu objetivo com aquilo. Então, assim, às vezes tu coloca um anúncio, resolva problemas de CNH. Chove gente para fazer consulta de CNH e a pessoa só quer saber como tá a pontuação, como isso, como aquilo. É diferente de tu segmentar alguém que realmente está com a dor. Ó, como o Edu falou, tô na região tal, a minha suspensão é de tal situação, né? A gente analisou aquela região, então, ó, hoje eu falo com vocês, eu sei que tem licenciados aqui de vários estados. Então, isso é muito importante para quem está na outra ponta fazendo o anúncio também. O que está em evidência dentro do teu estado? Saiu um edital informando que tem 25 mil CNHs para ser suspensa, beleza, então a gente vai trabalhar esse anúncio em cima disso, que é o que tu vai faturar. Então, esse direcionamento tem que estar existindo. E eu dou para você 100% de certeza. Eu sempre falo para todos que estão aqui que dentro do direito a gente não oferece garantia. Mas, tá, dentro da venda, eu posso te oferecer garantia sim. Se o teu anúncio estiver bem segmentado e o teu atendimento for feito de forma correta, é venda, tá? É contrato fechado, é contrato na mesa assinado. E eu sei, por experiência do mercado, por trabalhar com isso já há 5 anos, e também pelos licenciados que já têm negócios rodando, que já trabalham com isso. Então, se a gente está aqui hoje, é justamente para sanar as dúvidas de vocês, para que vocês possam dar esse start, tá? Meu objetivo, assim, ó, é poder futuramente viajar para conhecer os espaços de vocês, a gente fazer esse network, a gente crescer juntos. Então, assim, que vocês precisarem de mim na questão de vendas, estou à disposição para a gente conectar, atender o cliente, resolver a dor dele, né? A gente vai estar alcançando aí esse objetivo, e é muito importante vocês terem esse entendimento do Edu, tá? O anúncio de vocês, seja vocês fazendo, contratando alguém, não sei, ele não pode ser um imã, ele tem que ser um filtro, tá? Para que vocês consigam pegar exatamente o cliente que está com essa dor, e eu vou deixar ele desenvolver mais o raciocínio em cima disso. Muito bem, Carol falou muito bem. E é realmente isso, tá? Você tem que focar em teu anúncio, segmentar e excluir pessoas. Cada pessoa que clica no teu anúncio, você paga. Você está pagando para cada pessoa que clicou. Então, se a pessoa vai ali só para saber o que é, você está pagando para ela fazer isso, entendeu? Então, esse é o foco do anúncio. Quarta coisa, tá? Quarta coisa. O anúncio, ele precisa chamar a atenção logo no início, né? Diferente de um Reels, por exemplo. Eu posso gravar um Reels e fazer: oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo Martins, eu sou gestor de tráfego pago e eu vou explicar aqui o meu trabalho. No anúncio, não funciona assim. No anúncio, ele tem que ser, no primeiro segundo, ele tem que converter a pessoa e ela ficar, continuar, né? O Reels, ele também tem uma forma de fazer isso, mas no anúncio ele é mais específico ainda, porque no Reels você ainda está querendo ver aquilo, você está ali vendo, né? Agora no anúncio você é um cara chato, você é um vendedor, o cara tá ali vendo ali, ó, o pessoal fazendo graça, e de repente, pá, chega você na frente da pessoa assim e fala: você que não sei o quê, compra coisa de mim. Você é um cara chato. Não sei se vocês já perceberam, tá? Até vou perguntar aí. Quantos stories vocês passam para que venha um anúncio? Vou deixar essa pergunta para ver se no final, pessoal. Eu acredito que muitos vão pegar o telefone e vão lá olhar assim, contar, ó, vi tantos stories e o próximo foi o que veio o anúncio. Então, isso já está embutido dentro da rede social. Tu tá vendo ali a interação dos teus amigos, de quem tu segue, pô, entra um anúncio, tá? Uhum. Entra uma publicação, entra algo que você não segue, e isso é o tráfego pago. Então, a Flávia até colocou ali: Jesus amado, paga por quem clicou. Sim, Flávia. Por exemplo, vamos... para vocês entenderem de um modo assim, né? A gente está indo assim perante as dúvidas, eu não sei qual conhecimento que cada um tem, então vou tentar, né, o Edu também explicar, mas tu vai colocar um X valor dentro desse anúncio, né, Edu? Tu seleciona o público, aí depois eu vou deixar tu explicar sobre isso e por que é pago por cliente, né? Por que é pago por clique. Ele é pago por clique porque você coloca um valor tal, né? Coloca um valor tal. Você paga por impressão. Então, assim, cada vez que aparece para alguém, você paga. Quando a pessoa clica, o algoritmo vai entender o quê? Pô, as pessoas desse jeito aqui, ó, pessoas que gostam disso, têm essa idade, fazem isso aqui, seguem essas pessoas, ganham essa renda, o Facebook, o Instagram sabe quanto que você ganha também, tá? Ganha essa renda aqui, elas clicam. Então eu vou mostrar mais para essas pessoas.
Só que se essa é uma pessoa curiosa, ele vai mostrar para mais pessoas curiosas, entendeu? Então, Isso que tem que ser um isso, filtro e não um imã. isso, entendeu? Então, cada pessoa que clica ali, você vai pagar para mais pessoas daquele tipo clicarem. Então, você vai pagar para mais pessoas, para aparecer para mais pessoas daquela forma. Então, é por isso que você tem que fazer esse filtro, entendeu? E o anúncio é uma das partes mais importantes. Mas o anúncio, ele precisa ser, então, profissional, com uma câmera profissional, 4K, microfone? Não, não precisa. Inclusive, quinto passo importante, o amadorismo também converte, tá? Não precisa, o teu anúncio não precisa ser gravado com a câmera profissional, com o melhor fundo possível que existe de estúdio. O amadorismo também converte. Você gravar um negócio, desde que o som esteja ok, não esteja com muitos ruídos no fundo, você mostre ali uma naturalidade do que você está falando, aquilo converte muito, entendeu? Principalmente se for vídeo. O vídeo ele precisa, o vídeo geralmente ele converte muito mais do que a imagem, porque o vídeo ele vê uma pessoa. Eu estou falando, vocês não estão E só aí me isso vendo. entra, né, a pergunta que o Jean fez aqui. Ele botou uma pergunta: tem a necessidade de aparecer, no caso, na construção de um vídeo ou Reels nesse nicho? É aquilo, né? Né? Necessidade. O que é a necessidade? Né? É um requisito? Não, não é requisito. A gente pode fazer anúncio. Na verdade, também fazemos anúncio com imagens, né? Às vezes o anúncio é literalmente uma imagem preta escrito ali, escrito o que você está querendo passar para a pessoa, entendeu? Um anúncio simples também converte. Mas o vídeo ele é sensacional para converter. Tá? O vídeo ele é muito melhor por questões de que a pessoa, como né, eu estava dizendo, a pessoa ela se conecta com você e não é simplesmente uma imagem escrita. E a pessoa vê que tem outra pessoa ali, ela vai entrar em contato com a outra pessoa e não com uma empresa e com uma marca, entendeu? Né? Que Eu não entra sei se eu acho que eu expliquei. aquele entendimento de que pessoas fazem negócio com pessoas se Isso. conectam, né? Mas entra a questão que eu também compreendo que o desenvolvimento para falar e gravar é a longo prazo. Então, assim, se você já é um pouco tímido, não tem essa expertise, está começando, não para, tá? Por essa situação. Ah, eu vou parar pelo fato de que eu não consigo gravar. Eu falo isso porque aqui no escritório mesmo, tá? Hoje a gente ainda teve uma situação, o pessoal não quer gravar, o pessoal não quer conectar nas reuniões porque, ai, né, é difícil e tudo mais. E é como eu digo, o primeiro pode não ser bom, o segundo também, o terceiro, daqui a pouco tu vai pro quarto e começa a melhorar, e quando tu vê, tu tá alinhado. Então, assim, o que, que a gente oferece para quem é licenciado, tá? A gente tem um canal no TikTok e onde tu consegue baixar os conteúdos que a gente grava lá e divulgar. Por que isso? O conteúdo que eu trago lá, eu tenho certeza do que eu tô falando. Então, eu jamais vou passar algo que venha a ser incoerente, até porque a gente tem muita responsabilidade perante a marca. Então, às vezes a gente vê alguns vídeos assim que, principalmente voltado à questão de trânsito, que não tem fundamento, né? Teórico mesmo ali do que a pessoa está falando. Então a gente cuida muito isso. A gente tem muito vídeo no nosso canal do YouTube que a doutora Andressa grava. Vídeos assim, ó, de 3 a 5 minutos que vocês também podem daqui a pouco tirar alguma ideia ou para usar alguma fala dela, ou também para vocês reproduzirem aquilo, sabe? Então, tu pode começar com o material que a gente tem disponível e depois começar a te treinar, te especializar para começar a gravar, né, Edu? Enquanto isso, dá para rodar os anúncios ali através de imagens, não vai deixar de ter a captação do cliente. A gente pulou algumas perguntas, Edu. Vou deixar tu continuar, depois a gente volta. Quando a gente terminar aqui, a gente volta nas perguntas e a gente vai Tá. respondendo cada uma. É bom que junta a quantidade ali, a gente pega um fio ali. Galera, por último, sexta coisa, e não menos importante, inclusive uma das coisas mais importantes, é como que você faz no teu anúncio, o que você fala no teu anúncio. Então, assim, como que eu vou falar no meu anúncio? Eu tenho vergonha, como é que eu vou desenvolver alguma coisa? Primeira coisa, comece o teu anúncio chamando atenção, tá? Então, o que é chamar atenção? Por exemplo, falar algo contraintuitivo. A Carol deu um exemplo ali de um anúncio que ela viu, né? Que o cara, ao invés de falar o que você deve fazer, ele falou o que você não deve fazer, né? E chamou a atenção dela. Uma coisa contraintuitiva, por exemplo, tem muita gente que não sabe que você pode recorrer
há uma multa. Se recebeu a multa, você pode recorrer a ela, você não é obrigado a pagar ela logo de cara, né? Eu entendo pouco, mas é isso que eu sei por enquanto. E isso já é uma coisa contraintuitiva. As pessoas pensam uma coisa e você joga algo que é contraintuitivo para ela, já é um gancho que faz ela começar a escutar o que você vai falar depois. Então, primeira coisa no teu anúncio tem que começar com um gancho, uma pergunta, uma história, uma sacada, ou até uma segmentação, né? Como o exemplo que a gente deu agora, que é a pessoa mora em tal lugar, teve um problema tal, escuta o que eu tenho para te falar, entendeu? Depois, você faz o corpo do teu anúncio, que é o que você está vendendo ali, o que você está oferecendo para a pessoa, ou quando você vai oferecer aquilo para a pessoa, ou onde vai oferecer aquilo para a pessoa. No nosso caso aqui é o que, né? O que você faz? Eu vou te ajudar com esse problema aqui. E no final, a CTA. Todo mundo sabe o que é CTA? O Acho pessoal que não. sabe. O pessoal que conhece. Galera, quem aqui conhece as siglas do marketing e do mercado digital ou mercado, né, do marketing no geral também? Coloque aí pra gente. No final do teu anúncio, você faz a CTA, que é a chamada para ação, que é o clica aqui embaixo. Ficou famoso arrasta para cima, né? Hoje em dia não é mais arrasta para cima. Hoje em dia clica aqui embaixo, conversa conosco, né? Entre no meu site, Saiba mais, eu gosto muito de saiba Saiba Mais, mais eu uso muito e Saiba Mais. cadastre no nosso formulário para receber, para virar o nosso lead, receber mais notificações para o evento, o que seja. Flávio não conhece nada no mundo digital. Então, vamos falar um pouco sobre então as siglas e nomes. Eu acho que é bem importante todo mundo conhecer, Carol. Tá, pode ir. O que são as siglas, os nomes no mercado, vocês vão Ele ver é isso todo teu. muito. Vocês vão ver isso muito no mercado, e é bem importante que vocês saibam o que é, porque a pessoa que vai estar falando lá, seja num Reel, seja num vídeo, ela vai falar e pronto, não vai ficar. Tem poucos vídeos que explicam o que é, né? Então anotem aí, ó. Siglas do mercado. Primeiro, o ROI. Todo mundo sabe o que é o ROI? O Eu ROI vou é o até anotar para depois passar o script para quem não assistiu. boa. Primeira coisa, uma das mais importantes é o ROI, que é o retorno do investimento, né? Então você, por exemplo, eu investi em tráfego pago R$ 1.000 esse mês de orçamento, e eu consegui com isso trazer clientes que eles compraram de mim, meu serviço, que eu faturei 6 mil. Então, seu ROI foi 6 vezes. Então, o seu retorno do seu investimento foi 6 vezes. Essa é uma métrica muito boa, que é a métrica de resultado. Temos também o CAC, que é E o... aí tu para de enxergar o gasto e tu começa a ver Isso, o retorno. Gastei, né, 600 e faturei 6 mil. Então, isso. assim, eu não gastei 600, né? Eu Uhum, ganhei 5.400. Então, assim, é isso. esse entendimento que tu precisa ter, né? E, então, até interessante isso, porque eu também não sabia que isso significava. Agora, Uhum. já até aproveitei aqui Então, para... galera, isso aqui que eu tô falando é requisito, tá? Assim, é o mínimo que vocês devem ter noção para conseguir chegar em um patamar grande, né? Se vocês querem chegar no patamar grande, eu acredito que todo mundo que está aqui quer, né? Então, assim, isso aqui é o mínimo que a gente vai explicar aqui, que são as siglas, para vocês terem noção. Então, por exemplo, o CAC. Né? O CAC é o custo de aquisição do cliente. Quanto que você gastou para ter aquele cliente sendo o seu, para ele converter? Ah, tinha travado um pouquinho a Carol aqui, voltou. Vocês conseguiram me escutar bem? Uhum. Ah, tá. Então, assim, eu gastei, vamos dizer que se eu tive um CAC de R$ 10, eu consegui 10 clientes, eu gastei R$ 100, entendeu? Né? E aí onde entra também o LTV. O LTV também, ela não é muito falado, o LTV, mas eu acho uma das mais importantes, que é quanto o seu cliente gastou ao longo, né, da história dele contigo. Por exemplo, você fez ali alguns anúncios. Vamos falar de outro exemplo, então, não anúncio, vamos falar do mercado normal mesmo, sem ser digital. Vamos dizer que você comprou panfletos. Você imprimiu lá 500 panfletos. Você imprimiu 500 panfletos, você conseguiu trazer 3 pessoas que vieram para esses 500 panfletos. Você trouxe três pessoas. Quanto que você gastou nesse panfleto comparado a quantas pessoas entraram? Né? Então, esse aí é o CAC, entendeu? Então, se você gastou lá... Quanto que você tem uma média de quantos que estão 500 panfletos hoje em dia, ou 1.000 panfletos? Eu não tenho ideia.
Eu fiz 4 mil por R$ 300, eu acho. 200 e pouco pela 360 imprimir. LTV? Isso, LTV. Exatamente, Flávio. R$ 300, 4 mil, vai dar mais ou menos 500, vai dar uns... É que quanto menos, mais caro, né? Isso, quanto menos, mais caro. Eu Então, acredito que 500 ali deve estar na base hoje de uns mínimo 150, R$ 200. uhum. Então assim, vamos colocar 200. Se você gastou Isso, tá, vamos lá, né? Isso, se tu tiver arte, então tu já tem o E... designer pronto, tu vai lá Uhum, na gráfica online, envia o designer. Se tiver um erro de ortografia, algo nesse sentido, né? Eles não têm a correção, é o jeito que tu mandou, eles vão imprimir a quantidade que tu selecionou pelo valor. Se tu for numa gráfica fazer esse trabalho, aí muda o patamar, né, uhum, Edu? Então aí tu vai ter que principalmente passar o que tu precisa, eles vão desenvolver a arte, vocês vão ter que pagar por isso, e daí eu acredito que tá na base de uns R$ 800. Né? uhum, Então, nesse sentido. uhum, Vai ter que ver também, porque tudo, gente, tem custo, entende? É isso que eu estou aham. dizendo para vocês. Às vezes, um post vocês recebem, algo digital, mas é digital. Bom, se tu for trazer isso, por exemplo, daqui a pouco para o meio ali físico, né? Tu já diminuiu bastante dentro disso, porque para desenvolver hoje uma arte, uma logo, por exemplo, tu tem custo. Sempre quando a gente fala de panfleto, cara, sempre que a gente fala de panfleto, eu fico fico um pouco assim, ai, panfleto, panfleto, porque eu começo a olhar o preço, né? Pô, quanto que é, sei lá, quantos panfletos dá com R$ 800, entendeu? Agora, quantas pessoas que eu entrego com R$ 800 de tráfego pago? Nossa, muito mais pessoas, e o panfleto eu não consigo segmentar de onde que ela mora, o que que ela gosta de fazer, se A ela teve pessoa vai problema com o pegar e vai, cenário. às vezes, jogar fora, né? Então, Então, como é que tu vai levar um panfleto a pessoa na rua e falar, olhar na cara dela e falar, essa aqui eu acho que tá com problema de CNH, né? A não ser que você seja o mestre dos magos, vai ser um pouco difícil. Agora, no tráfego pago tem como, né? Então, o dinheiro é muito bem mais investido, da minha visão. É claro, panfleto também não é de jogar fora, tá? Tem suas estratégias também. o marketing offline tem, claro, a gente não Uhum. vai. Aham. Por mais que a gente defenda o marketing digital hoje, né, que eu acho que é o que dá certo para todos os lados, independente do que tu vende, seja serviço ou produto, claro que produto às vezes é mais fácil porque tu lida com várias especificações de pessoas, né, mas quando a gente fala aí do marketing offline, quando tu já tá, eu penso assim, quando tu já está numa etapa do teu processo ali dentro da tua empresa mais avançada, né? Então, eu já tenho cliente entrando, eu já estou tendo uma visibilidade e tudo mais, né? Tem dinheiro sobrando, eu vou lá e invisto, então, nos folders, eu invisto em cartão de visita para oferecer para o pessoal, eu invisto assim nisso, né? Só que o que vai te trazer o retorno mais rápido, principalmente para quem pretende trabalhar online, é a questão da rede social. Edu, continua, pode ir. Então, nós Paramos falamos no agora sobre LTV. LTV. O LTV, né, então, por exemplo, você pega o LTV da pessoa, o que que é o LTV? Quanto que ela gastou contigo durante todo o tempo com você. Por quê? Porque você gasta um valor para adquirir ela. Pô, paguei para um designer fazer uma arte, 50 conto, para o designer fazer uma arte para mim. Esse cara viu essa arte e veio falar comigo. Você pagou para o seu cliente entrar, entendeu? Você está pagando. Você está pagando aluguel. Se você tem um lugar físico, está pagando aluguel, você está pagando alguém para limpar. Então, isso, todo cliente que entra é pago de alguma forma. Só que depois que ele entra, ele vira teu cliente, você não paga mais para adquirir ele, entendeu? Então, esse é o LTV. Né? Por mais, quando ele tiver outros problemas, ele vir falar contigo, você não precisa mais adquirir ele novamente, né? Você vai agora uh, só somar tudo que você vender para ele. E aí que é a importância do CRM, que é a próxima sigla que eu vou falar. CRM, que é a sigla para Customer Relationship Manager, né? Que é relação com o seu cliente, o gerenciamento de relação com o seu cliente, que é você depois que você adquiriu esse cliente, você ter essa constância de relação com ele de alguma forma. Então você fez um trabalho com ele, um serviço para ele, cara, daqui 3 meses, 6 meses, se você tem um CRM ali, ou uma ferramenta de CRM, ou às vezes até uma planilha no Excel que você faz, entendeu? Você coloca uma planilha no Excel, do dia tal, daqui 6 meses, eu vou mandar mensagem para esse cara de novo, entendeu?
para saber se está tudo certo, se não teve mais Google algum Agenda problema. funciona muito Google, bem também. Google Agenda, né? Então, o CRM é muito bom. Muitas vezes o que você precisa não é de mais clientes, muitas vezes o que você precisa é fazer uma relação com os clientes que você já tem e conseguir Sabe que mais a gente serviço. atende aqui no Rio Grande do Sul também, né? A gente tem um escritório aqui, então a gente não atende, a gente tem a oficina da multa licenciados e a oficina da multa aqui que atende no setor. Então a gente pega muitos casos de processo e tudo mais, e a gente teve o ciclone aqui em junho desse ano, que foi bem forte, e teve uma determinada região que foi atingida, né? Então a gente soube de várias pessoas que perderam casa, perderam tudo, e no outro dia que a gente retomou, a orientação para o escritório foi ligar para os clientes. Oi, Vilmar, o senhor, né, era um senhor que tinha recorrido conosco uma suspensão, ele perdeu tudo. O que o senhor precisa? O senhor está precisando de, né? A gente forneceu essa ajuda para esse cliente. E assim, gente, não trazendo isso como forma de até demonstrar, né? Mas assim, de realmente, quando esse cliente tiver uma dor, ele não vai pensar só no que tu pode oferecer perante o serviço, mas ele cria uma interação contigo como pessoa. Então, assim, é muito importante vocês terem esse entendimento do que o Edu falou no CRM, isso? CRM, isso. Isso, que é onde tu vai conseguir fazer ali esse contato com ele, né? Ó, daqui a tal período eu vou voltar para saber como ele tá. Na multa, vocês vão falar com ele mensal, né? Para poder informar, ó, recorri, ainda não saiu decisão, tu vai voltar a ter essa interação com ele, passar realmente, né, como tá o andamento. E nos demais serviços, a mesma situação, previdenciário, etc. Qual a orientação para essa área, tá? Voltado para o que vocês vendem aqui com a oficina da multa. A gente não pode esquecer de vender possibilidade, a gente não pode vender garantia, tá? Porque tu vai ter vários problemas com esse cliente se tu prometer algo para ele que tu não consiga cumprir. Então, assim, eu pelo menos não durmo se eu vendo algo que eu não consigo cumprir. Então, é importante vocês terem esse entendimento. A gente vai dentro, o nosso trabalho tem que ser embasado em cima da ética para que tu mantenha ele também por bastante tempo contigo. Muito bom, Carol. Né, inclusive, quando você fala de CRM, né, você tem que pensar o seguinte, pô, muitas vezes você está procurando novos clientes, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, sendo que, na verdade, a forma mais barata de você conseguir mais clientes é o seu cliente te indicando, o seu cliente te vendendo. E quando você faz um CRM com essa pessoa, mostra realmente que você se importa com ela, tá com atenção ali, é a forma mais barata que você tem de conseguir mais clientes, porque essa pessoa faz isso de graça, entendeu? Ele vai ter prazer de indicar para alguém. Eu mesmo, quando eu vou em uma loja que faz um atendimento assim excelente, quando chega meu aniversário, me dá um feliz aniversário no WhatsApp, eu tenho o maior prazer de indicar isso para outra pessoa que quiser. Às vezes a pessoa nem pergunta, eu já pego e já falo já. Porque a gente é assim, o ser humano é assim. Sim. E também é importante, outra coisa, assim, que eu aproveito, assim, essa deixa para a gente falar, nessa questão, né, de tu lembrar do cliente essa indicação, porque a gente tem um licenciado, por exemplo, eu acho que ele não está aqui com a gente hoje, não vi se ele entrou, o Wesley, ele está trabalhando só com captação previdenciária. Então, assim, ele foi para uma região no Paraná, tá, onde tem bastante gente de idade, bastante aposentadoria rural dá comissão muito boa. E aí, o que ele fez? O boca a boca. Ele fez da tia te indicou para não sei quem. Gente, ontem ele fechou 8 contratos. 8 aposentadoria ele fechou ontem. Ele está pegando revisão de FGTS para pessoas que se aposentaram, né? Então, assim, dá para revisar o valor da FGTS. Então, assim, ele está fazendo um trabalho muito grande só naquela região. O que ele faz, tá? Ele trabalha também com outros serviços, mas quando ele tira, por exemplo, uma tarde, ele bota a impressora no carro, notebook, e vai. Aí ele chega na casa ali de um conhecido, tudo mais, instala aquilo ali, ele atende ali. Coleta assinatura, pega tudo, manda, a gente entra com o processo, ele volta lá e finaliza com o cliente. Então é isso assim que o Edu tá falando, sabe? Como vocês conseguirem, né, fazer esse cliente indicar vocês para outras pessoas. Ó, eu solicitei, eu fiz de tal forma, ainda não saiu a decisão, mas me atenderam bem, me atenderam rápido. Hoje a gente também pegou um caso de revisão de juros, tá? Aqui na minha região. O que foi a situação dele? Ele entregou o contrato para outra pessoa, outra, né, pessoa que trabalha com isso, em outro escritório, no início de agosto. Hoje é dia 31. Eles não tinham retornado para ele. E aí, quando ele pediu o retorno, a pessoa disse: agora pelo dia 25, mais ou menos, eu vou conseguir lhe dar um retorno e tudo mais, estou com bastante trabalho. Às vezes, tu tá ali buscando cliente, né?
e tu não consegue atender aqueles que já estão ali te aguardando, que pode dar um bom fechamento. Resumindo, esse caso tinha abusividade no contrato, a gente vai conseguir atender ele. Então, a pessoa quer ser atendida de imediato. Mesmo que tu não consiga de um dia para o outro dar esse retorno para ela, mas tu não pode esquecer de, né, ir em busca, às vezes, claro, a gente precisa de tempo para calcular tudo mais a demanda dela, então isso vai demorar. E outra terceira coisa que eu vou aproveitar aqui para falar, porque eu não vou perder a oportunidade, a questão é de como precificar e cobrar. Porque às vezes a pessoa tem cliente, mas ela cobra tão barato que aquele cliente não paga o custo que ela tem para o escritório, entende? Então, assim, não, às vezes não é questão só da quantidade, de tu manter através do CRM o teu cliente e tu saber cobrar ele também. Então, assim, claro que cada região tem a sua precificação, vocês vão ter que analisar perante ao teu estado, né, como está essa situação dos preços, mas a gente mais ou menos já tem um entendimento. E porque às vezes tu vai lá e vende um processo que tu não vai conseguir trabalhar nele até o final, dar assessoria nele até o final, pela metade do valor. Então, não se afoito ao ponto de, eu posso atender porque eu preciso desse valor hoje, e tu fazer uma má venda, que isso vai refletir a bastante prazo, né? E me lembro muito bem dos primeiros clientes que eu atendi, vendi processos assim, super baratos, tive um de uma CNH provisória, só levei prejuízo, tive que gastar, inclusive, para resolver a situação dele. Então, depois desses casos, a gente aprende, né? Por mais que tu possa assessorar ele, tu tem que ter um valor, um preço, aliás, coerente ao valor do trabalho que tu vai entregar. Pode continuar, Edu. Carol, infelizmente, tá? Infelizmente, as pessoas, elas são assim. Você quer, eu entendo, nós somos humanos, então nós queremos muitas vezes ajudar uma pessoa. Então, eu preciso disso aqui e tal, mas eu não tenho condições de pagar o valor que você está pedindo, não me ajuda e tal. Eu entendo, a gente é humano, a gente quer ajudar, mas com experiência própria, todas as vezes que eu fiz um preço mais barato por conta de ajuda, no final deu errado e a pessoa ainda saiu chateada comigo, entendeu? Então, assim, você tenta ajudar, no final vai mais atrapalhar do que você tivesse simplesmente falar, não, infelizmente o negócio é negócio, eu tenho meu preço, eu posso baixar sim, te ajudar de alguma forma, eu vou baixar para tanto, tá, fazer um desconto, fazer uma coisa aqui, mas você não pode descer a régua lá embaixo, que até a autoridade você vai tirar, entendeu? Então... A gente teve um licenciado que ele estava vendendo suspensão, tipo assim, multa autossuspensiva, processo de suspensão, que o custo dele é 360, que é o que a gente cobra, o valor sugerido de venda 1.500 a 2.000. Ele estava vendendo ali na base de o dobro do valor que ele tinha de custo. Então, tipo, 360 ele vendia 600, 700 reais. Não tem como, sabe? A gente tem que dar uma padronização nisso, porque daqui a pouco é aquela situação, como que a Flávia lá na região dela está cobrando 1.500 e o João lá na região dele está cobrando 700. Se eles atuam pela mesma empresa, entende? Gente, eu não ganho nada além da taxa ali, que eu ainda repasso para a doutora. Então, assim, é isso que eu estou dizendo para vocês. Não é por mim, mas é pelo trabalho de vocês, o tempo que vocês vão destinar atendendo esse cliente, dando orientação. Então, a gente já faz um preço bem mais em conta, uma taxa realmente para vocês pagarem, para vocês terem lucro. E esse lucro precisa estar aplicado. Eu dou total garantia do trabalho que a doutora Andressa vai empregar dentro do processo para que vocês possam cobrar isso, entende? Porque senão o cliente que está procurando vocês, ele contratava um recurso no Google por R$14,90, que tem. Então, assim como tem no mercado um recurso a R$14,90, que é um recurso que ele preenche o formulário ali e já gera o processo, eu sei que isso existe, não tenho interesse de trabalhar assim, ele vai procurar uma assessoria personalizada porque ele quer bom atendimento, né? Ele quer chegar em ti e ter um bom atendimento. E aí vem um ponto, a gente tem assunto aqui, eu acho que não dava para fazer um curso. Além do curso de vendas, eu acho que a gente vai ter que fazer um curso em marketing aí, porque entra muita coisa. A questão do fechamento, né, Edu? Então, ele caiu contigo lá no teu direct, ele caiu contigo no teu WhatsApp. Bom, ele não tá vindo pela tua credibilidade, né, entre aspas. Ele não tá vindo porque ele conhece você na sua região como, né, autoridade nesse assunto. Ele viu o teu anúncio e ele entrou. O que acontece, gente, de cliente que vem, eu quero desconto para recorrer minha multa. Ele nem sabe se a multa dele tem anulação, se ela tem, né, tese para anulação, se é uma multa que ele vai recorrer para ganhar tempo. Eu estou falando só da multa, mas tem a questão previdenciária também. Ele nem sabe o que o processo dele pode se resolver e o que ele pode lucrar com isso, mas ele está pedindo desconto. Então, se a gente agir no modo padrão, tá, que é o que eu digo, atendimento padrão não funciona. Tua multa é X, o artigo é tal, o valor é X e eu preciso de tal documentação para fazer. Não vai vender.
Não vai. Porque ele vai pensar, poxa, eu podia ir lá para o Google e fazer meu recurso a R$14,90. Por que o teu recurso é 1.500? Né? Porque tu não vende o recurso em si, tu vende toda a assessoria que está por trás dele. Então, assim, por que ele vai te buscar? Tu vai dar uma consultoria para ele antes de fazer o fechamento, tu vai analisar o auto de infração dele. Ah, Carol, mas eu não sei analisar o que traz a irregularidade. O suporte, a oficina da multa tá ali para isso, a gente é o teu braço direito nesse ponto. Então, assim, a gente pega... Hoje, por exemplo, teve o caso do Vitor, também, do Rio de Janeiro, a multa do cliente dele, até para vocês terem uma ideia, ele tá... Ó o que o tráfego pago faz. Ele atua no Rio de Janeiro, tá? Volta Redonda, eu acho. Se ele tiver aí, ele me corrige. E o cliente dele é de Minas. Por quê? Veio através do anúncio. Então, assim, ele destinou o anúncio dele para outra região, que ele também sabe que é boa, e ele captou o cliente lá. O que um cliente de Minas vai confiar a infração dele para uma pessoa do Rio de Janeiro? Como que ele vendeu isso online? Gente, ele poderia muito bem, no estado de Minas, eu não sei qual a cidade dele em específico, mas tem muita empresa de multa. Tem só multa, tem help multas, tem oficina da multa. A gente tem várias empresas dentro do estado de Minas Gerais. Então, por que ele foi buscar isso? Porque ele caiu no anúncio e esse licenciado sobre converter. Então, o que é esse converter? Traz o cliente para conectar contigo, assim como a gente está fazendo. Ó, eu sou a fulana de tal, eu atuo de tal forma e eu não vou te passar valor antes de eu analisar a tua infração. Por quê? A multa dele era uma multa de recusa ao teste do bafômetro. Ele foi liberado, Edu, pelo policial, tá? E o policial colocou no auto de infração, que aí entra a questão, né, da documentação que a gente precisa, que o veículo dele tinha sido apreendido. E não foi. E sabe o que ele fez? Ele pegou a filmagem da câmera, né? Isso foi numa sexta-feira, ele foi para casa e ele conseguiu comprovar que o carro dele passou o final de semana em casa. Então, assim, anula, tá anulada essa multa. Tem uma irregularidade, como que tu coloca que foi retido o veículo que foi para retenção se o veículo estava em casa? Ele liberou sem ter outra pessoa habilitada para fazer o teste e receber a liberação. Teste de bafômetro não pode liberar o condutor sem ter outra pessoa habilitada para retirar. Tem que outra pessoa tirar o teu carro ou o teu carro vai preso. Então, assim, se ele tivesse partido no princípio padrão, o cliente caiu ali no anúncio, ele, o valor é X, o cliente é lá de Minas, mas será que não é golpe? Tchau, acabou. Então, assim, traz o cliente para você, conecta com ele, liga, orienta, né? Às vezes o cliente não tem instrução para conectar online, assim, faz uma ligação pelo WhatsApp mesmo, mas passa a tua expertise para ele, que vai dar fechamento. Vou deixar o Edu continuar para a gente não se estender muito. Então, basicamente, resumindo o que a Carol falou, é a diferença entre preço e valor. Tá? São coisas diferentes. Preço e valor. A pessoa chega pedindo valor, né? Porque o cliente ele não sabe a diferença de preço e valor. Ele vai chegar pedindo um valor do teu serviço. Mas o valor é o que você entrega para ele. Tudo. Por exemplo, qual que é o preço de um livro? Um livro é R$30, R$40 um livro. Mas se esse livro te ensina a como você ganhar R$100 mil investindo, qual que é o valor dele? Entendeu? Então, assim, o valor é tudo que você entrega, não só o produto em si. O preço é o dinheiro, quanto que cobra ali. O valor, a sua expertise, o seu tempo, né, o seu atendimento, a sua simpatia, tudo isso junto com o serviço. Então, quando o cliente vir pedindo valor, pedindo preço, você tem que primeiro mostrar o valor. Primeiro, conversar com o cara, mostrar que você sabe o que está falando, mostrar que você pode ajudar ele, depois você conversa sobre preço, tá? Isso assim que faz um fechamento, né, para você não perder o cliente. Carol, acho que a gente nem conversou sobre nicho, né? A gente falou sobre nicho aqui. Não. Tem algumas siglas que são bem fáceis, tá? Não vou me estender muito não, mas nicho, por exemplo, sempre que você ouvir falar sobre nicho na internet, o nicho é como se fosse um ramo de trabalho, só que mais específico. Então, por exemplo, a oficina da multa é algo mais nichado, né? Então, é a área de direito, mas direito não é o direito no geral, é o direito de trânsito. Né? Então, é algo mais nichado, é uma coisa um pouco mais específica. E tem empresas que trabalham com algo mais específico ainda, entendeu? Então, isso é nicho. Tem o criativo são as artes que você faz, né? Quando você faz o criativo, é arte, vídeo, aquilo que vai ser usado no anúncio, aquilo que vai ser postado, geralmente o mercado hoje chama de criativo. Temos os leads, né? Os leads, basicamente, quando você fala de tráfego pago, é impossível você não falar de lead, né? O lead, vou aproveitar e já emendar umas 3 já.
para poder conseguir explicar direito. Todo mundo aqui, talvez algumas pessoas não conheçam o que é um funil de vendas. É a base de tudo que você vai trabalhar, é o funil de vendas. Tudo que você for fazer para você vender, você tem que pensar no seu funil de vendas. Então, imagina, desenha, você está com um caderno, desenhe no caderno um funil, né? É um triângulo de cabeça para baixo. O funil, nesse funil passam leads. O que são leads? Leads são pessoas que ainda não são seus clientes. Né? Se você jogar isso no Google Tradutor, ele vai falar que leads são clientes, né? Mas na conversa do mercado, né, nas siglas do mercado, lead é uma pessoa que está interessada no seu produto, mas ela ainda não comprou. Ela é cliente só depois que ela compra. Então, antes disso, ela é um lead. Né? E aí, né, nesse funil, você tem leads frios e leads quentes. O que é um lead frio? O que é um lead quente? Pelo amor de Deus, tem temperatura agora, não, virou cálculo agora. O lead frio é aquele lead que ele está no topo do funil. Né? Então, você tem um funil, a parte de cima dele é maior. Né? Você vai dividir esse funil em 3 partes. Topo, meio e fundo. Tá? Esse funil é dividido em 3 partes. Todos os funis são assim, seja para mercado, seja para venda de serviço, e tudo que você for fazer, que você for vender, você vai pensar no funil. Por quê? Por que é importante isso? Quando o lead ele não conhece você, o lead ele ainda não sabe qual é o seu serviço, não sabe o que você faz, ele é um lead frio. Ele não sabe quem é você, ele não sabe o que você pode ajudar ele. Ele é um lead frio. E, automaticamente, você já deve ter entendido que o lead quente é o contrário, aquele lead que já conhece você, já sabe do seu serviço, já está interessado em comprar. Né? Então, o lead frio, a maioria das pessoas que estão no seu funil de vendas, né, que a maioria das pessoas são atingidas pelos seus anúncios, elas são leads frios, elas estão no topo do funil. Depois que elas começam a ver você, tá? Porque o cliente, ele não vai comprar de você a primeira vez que ele vê o anúncio, não, tá? Ele não vai comprar, ele viu o anúncio uma vez, pronto, já cliquei e comprei. Alguns sim, mas a maioria não. Geralmente, entre 4 a 5 vezes, a pessoa tem que ver seu anúncio entre 4 a 5 vezes para clicar nele de verdade. Né? Se você reparar com a sua visão de empreendedor, que a gente está explicando, você vai ver que você também faz assim. Você nunca clica no anúncio de primeira, você vê aquela pessoa passando umas 3, 4 vezes para depois você clicar. Então, o lead, ele está frio ainda, ele está lá em cima, no topo do funil. E aí, dessa quantidade de pessoas que viu o teu anúncio, uma parte delas vai realmente se interessar pelo seu produto. Ou seja, uma parte vai realmente ir para o meio do funil. E outra parte vai ficar para trás. E dessa parte que está no meio do funil, uma parte dela vai virar um lead quente, que é um lead que realmente está querendo comprar seu produto e clicou no anúncio para poder comprar. Entende? Então, por que a importância disso? A forma com que você fala com o lead frio é diferente da forma com que você fala com o lead quente. Entendeu? Isso para tudo. Né? Então, um lead frio, ele não sabe qual é o seu serviço, você tem que se apresentar, você tem que saber quem que é você. Um lead quente já conhece você, já sabe o que você faz, você fala de uma outra forma com ele. Entendeu? Né? Então, no seu funil você tem lead frio, tem o lead morno, né, que está no meio do funil, e tem o lead quente, que é o que está ali quase comprando de você para virar seu cliente e comprar seu E aí serviço. entra a questão que o Edu falou, eu estava pensando aqui, tem algum de vocês já deve ter passado por esse anúncio de uma mulher, eu não sei qual é o estado dela, que ela atua com defesa de multa, e ela botou uma foto dela sentada trabalhando, uma mulher muito bonita, por sinal, e assim, fugiu do padrão dos anúncios, sabe? De, você tá com problema no seu CNH. Ela botou a foto dela, ou seja, ela é autoridade naquele atendimento, e ali ela botou a descrição do que ela faz. E esse anúncio vive aparecendo para mim. Não apareceu uma vez, ele já apareceu acho mais de 10. E um dia eu disse, eu vou clicar, porque eu preciso saber quem é essa pessoa, né? Ela tem uma boa... eu vejo uma boa imagem nela, eu vejo uma transparência ali no que ela tá fazendo. Ela atua com trânsito. O que ela faz? De onde ela é? Eu não tenho nenhuma multa minha para recorrer porque eu faço isso, né? Mas, tipo assim, eu quero saber quem é, porque aí já se passa por uma questão de autoridade. Então, até mesmo daqui a pouco, você vai começar a construir um perfil para ser autoridade, né, num futuro próximo, para outras pessoas que são da área também. Então, a gente está falando aqui, tem pessoas que eu sei que estão aqui com a gente que são advogados.
Então, assim, estão procurando fazer uma especialização dentro disso, né? Estão começando aqui com oficina, mas a gente não sabe como vai ser o futuro de vocês. Então, o investimento que vocês estão fazendo não é só para nós, né, ODM, mas também num futuro de carreira. Tipo, ó, vou começar a construir um conteúdo que esse conteúdo tenha relevância até para outros profissionais me procurarem, sabe? Então, nesse aspecto é muito importante. E uma coisa que o Edu falou lá atrás, que eu vou aproveitar também que eu lembrei agora, a questão da linguagem, sabe? Porque quando a gente vem assim do direito, eu digo o advogado, principalmente quando ele recém se forma, ele está muito no nível técnico. E a gente está ali com toda aquela euforia, né? E o cliente às vezes não entende. Então, transmitir isso através de publicações que façam ele entender o que tu está dizendo de uma forma muito. Às vezes, a declaração, eu vou lá e mando para o cliente declaração de pobreza, né? Ele não vai saber o que é hipossuficiência. Então, tipo assim, o cliente, o que é isso, né? Dependendo do cliente que tu está lidando, ele não sabe. Então, tu ter esse norte de como transmitir isso pela rede social. E por isso que eu volto a dizer. Gente, é difícil estudar, ter o conhecimento para aplicar, né? Dentro, principalmente, a gente sabe, estuda 5 anos numa faculdade de direito, tudo mais. Mas o marketing hoje ele também é muito importante. Ele é assim, se as pessoas tivessem o entendimento do quanto isso é necessário para tudo. Tudo. Hoje tu não vende uma paçoca no semáforo se tu não tiver o marketing ali presente contigo, entende? Então, assim, esse entendimento, principalmente de quem quer trabalhar no meio digital, como que eu vou criar o meu negócio nisso? Muito bem colocado, Carol. Então, a pessoa, ela quando ela mostra o que, que ela é, né, essa personalidade dela, é muito importante fazer isso, porque o Instagram ele sempre é menor do que você. Você é muito maior do que suas redes sociais. Você tem muito mais personalidade do que suas redes sociais mostram. Então você tem que tentar focar em conseguir mostrar isso, porque pessoas se conectam com pessoas, entendeu? Então assim, voltando àquela pergunta de é preciso aparecer ou não? Não é requisito, mas se você quer performar melhor, se conectar mais, vender mais, apareça. Tira. Uma coisa que eu coloco na minha cabeça é assim: se eu tô com frio na barriga de fazer, quer dizer que eu tô no caminho certo, Certo. sabe? Se você tá com frio na barriga, você tem um projeto, você tem que executar um negócio nesse projeto, te dá um frio na barriga de fazer aquilo, quer dizer que você está no caminho certo, que você tem que fazer. Então, é isso que impede de quem, isso que diferencia quem realmente ganha, faz sucesso e quem fica para trás, entendeu? E eu vou dizer uma coisa, assim, né? A gente está sempre aprendendo e eu me surpreendo muito. Eu gosto muito de conectar nas reuniões com quem está interessado em fazer parte da ODM. E o que eu conecto, Edu, com pessoas que eu não faço ideia de quem está pelo outro lado. E eu me surpreendo com as pessoas que chegam, sabe? Pessoas com potencial, assim, ó. Eu digo assim, por exemplo, a Flávia colocou ali o poder da ação maravilhoso. A Flávia é uma pessoa que eu conheci ali com um espírito empreendedor, com uma noção, sabe, com uma boa dicção, e aí tu te impressiona assim, nossa, essa pessoa tem tudo para realmente, né, ter o sucesso que ela está buscando. É bonito a gente ter esse olhar com quem está entrando. E eu acho isso muito legal, porque a gente vai criando essa afinidade. E assim, já teve pessoas que entraram assim para trabalhar com a gente, e eu não tinha noção de quem era, né? A foto lá tava logo da empresa e tudo mais, e quando a pessoa veio ali, a gente se enxergou, a gente conseguiu ter essa conexão, foi muito bom, porque eu vi o potencial que ela tem para isso, sabe? Assim como já aconteceu, eu não vou mentir, de pegar pessoas que não tinham realmente, e eu até fiz questão de não fechar, porque eu quero comigo, dentro da ODM, os melhores. Então, eu jamais vou também, né? Às vezes a gente precisa de um conhecimento técnico ali para atendimento e tudo mais. A gente oferecer para essas pessoas ali que não tem ainda esse nível, a gente vai prejudicar o negócio. Então, assim, todos vocês que estão aqui acompanhando com a gente hoje, eu tenho certeza, tá? Que tem noção já para poder começar a gravar, para poder se desenvolver, começar a trazer esse conteúdo. Como eu falei, primeiro não vai estar bom, segundo talvez nem tanto, a família vai curtir, os amigos, tudo mais, e aí daqui a pouco começa a ter a visibilidade que vocês buscam. É uma coisa também que eu gosto de pensar, cara, é assim, ó, que te ajuda um pouco a destravar essa questão de aparecer. Se você, por exemplo, você está ganhando agora, vamos dizer, exemplo, tá, sei lá, R$ 3.000 por mês, e para você ganhar 10 mil, você precisa aparecer, você precisa se conectar com as pessoas, fazer mais conexão com pessoas para você conseguir ganhar mais e trazer mais pessoas, criar autoridade.
você quer autoridade, você precisa aparecer. Ou seja, se você está ganhando 3 e para você ganhar 10 você precisava aparecer, quer dizer que você está pagando todo mês 7 mil reais porque você não está aparecendo. Você está pagando 7 mil por não aparecer, entendeu? Então, isso foi uma coisa que me ajudou a destravar, assim, na questão de aparecer, e mesmo com frio na barriga, a gente vai e faz, né, e consegue muita mais autoridade no assunto. E também é legal ter essa conexão com as pessoas, né? A gente tem aquela, a nossa mente às vezes atrapalha a gente fazer, mas depois que a gente faz, a gente pensa, pô, que legal eu fiz, entendeu? Eu tava vendo aqui se o Alex não conectou, a gente convidou ele, não sabia se ia conseguir. O Alex foi um cliente do Edu, né, nessa questão, e ele era muito bloqueado, né, Alex, o Edu, o Alex tinha esse bloqueio de gravar, de trazer, ele trabalha com a oficina da multa em Criciúma, então, assim, ele custou também a desbloquear isso, né, para vocês conseguirem executar ações e tudo mais. Então, é nesse sentido, a gente tem que dar um começo para começar a ter, né, um reflexo disso. A questão também de saber verificar ali quando o perfil tá bom, o que eu preciso modificar, não sei, vou pesquisar. A gente também está à disposição para dar orientação, né? Não sei se tem mais algum ponto aí importante para passar para eles, Edu. Desculpa, perdão. Deixar tu continuar aí no teu script. Ah, não, isso aqui tá acabando já. Só mesmo falar sobre a conversão, né? Que a conversão são os leads que convertem, viram clientes, não são os leads que passam pelo funil, que terminam o funil, é o cliente que converteu, é a conversão. Então, quando você fala de tráfego pago, você escuta falar muito sobre CTA, que é a chamada para ação, sobre CPC, que é custo por clique, né? Quanto que você gastou para cada pessoa que clicou ali. CTR, que é a taxa de pessoas que converteram baseado no quanto as pessoas clicaram. Todas as métricas são importantíssimas para você saber o seu resultado, saber onde você está gastando e quanto você está ganhando, se realmente está valendo a pena investir mais aqui ou investir mais lá. Então, essa importância das métricas em si. Mas as métricas são isso, cara. Gia perguntou, tem umas perguntas antes, acho que a gente já pode começar nessa questão de retorno das perguntas, tá? Bora. Tô vendo aqui o que a gente já respondeu. A Flávia colocou dúvidas onde encontrar meu cliente no Instagram. Eu acho que com todas essas explanações que você passou, acho que ficou mais claro, assim, de como achar esse cliente, né? O Instagram, não só o Instagram, mas o gerenciador de anúncios hoje te permite segmentar muito o público. Então, assim, eu já andei e eu nem tenho, gente, especialização nisso, mas assim, a gente vai pesquisando, lendo ali. Tu pode segmentar, às vezes, até por renda, por grau de instrução, então, escolaridade. Então, tu tem várias orientações. E como o Edu falou, quando é voltado para o nicho do mercado que tu está atuando, aí tu precisa ter realmente, às vezes, até um profissional, na maioria delas, para fazer isso, porque tu não vai conseguir achar a persona exata para aquilo que tu está buscando, né? Então é importante essa visão. A gente pode trazer, Edu. Olha, eu já abusando da boa vontade do Edu ali, acho que o pessoal gostou bastante do conteúdo. A gente poderia combinar de trazer para eles como fazer, tá? Publicação, não sei se publicações, mas uma alimentação da divulgação através do meio orgânico, né? O que é o meio orgânico? A gente está falando aqui de meio pago, né? Então, o que tu investe para ter retorno. Mas também tem situações orgânicas que são necessárias e que você pode fazer já no teu negócio, que é criar a rede social, o primeiro passo é isso, organizar o feed, né, as publicações, vou colocar ali destaques, vou deixar no perfil, vou colocar em grupos do Facebook, Instagram, vou mandar chamada para os meus contatos de WhatsApp, informando os serviços que eu estou atendendo. Hoje eu estava conversando também com o Cristiano, que entrou trabalhando com a gente, não sei se ele está aqui. Bastante pessoas assim confirmaram, mas eu acho que não conseguiram acompanhar. Ele ainda nos falou, né, sobre isso. Eu só vou anunciar aqui na minha cidade quando eu tiver com a inauguração tudo ok, né, para começar com isso, treinamento alinhado para eu poder já fazer. Então, você tem essa decisão, vou organizar isso primeiro ou já vou começar, é você quem define, tá? Mas é importante isso, a gente pode organizar agora para a próxima semana, pós-feriado aí, essa questão com o Edu, se ele tiver disponibilidade, de fazer aí na verdade, organizar até mesmo
não chamaria de mentoria, mas para trazer tópicos aí do que é, né, um marketing orgânico, como que tu vai fazer essa divulgação de forma orgânica, que também dá retorno. Ó, Show de mim. O orgânico, eu sou o gestor de tráfego pago, então eu sempre vou, né, dar preferencial para o tráfego pago, mas o orgânico, ele também é necessário. Sem o orgânico, o tráfego pago não funciona. O tráfego pago que vai impor o que você tem. A gente impulsionar essa base, vai ter um resultado ruim. Se a base é ruim, o resultado vai ser ruim e você vai gastar seu dinheiro da mesma forma. Então, por isso a importância do tráfego orgânico. E quando você diz sobre tráfego orgânico, realmente é você criar uma bio bem feita, um perfil bem bonito, né, um feed, Reels, falando sobre, né, assuntos que remetem ali, a pessoa tenha, né, vontade de te seguir, te traz autoridade. E isso tudo a gente pode realmente fazer uma explicando, live é só eu acho isso, né? É interessante. bastante coisa, é bastante coisa. Mas assim, de dica rápida, Pá, primeiros clientes, não tenho dinheiro, comecei agora, primeiro cliente. Vai atrás de grupo, WhatsApp, grupo de caminhoneiro, grupo de motorista, muitas Números cidades de tem grupo de caminhoneiro, aplicativo. de aplicativo. No WhatsApp e no Facebook é muito mais fácil de você encontrar, porque no Facebook você procura lá grupo de caminhoneiro, grupo de motorista, você não precisa ser necessariamente na tua cidade, porque você consegue trabalhar por região, qualquer lugar. Então, busca grupos, vai lá, pega uma arte bonita, legal, né? O Carol, o licenciado, ele tem acesso a algum... Tem acesso a Então, material de divulgação, sim. E se caso ele queira, por exemplo, eu quero os folders com meus dados, por exemplo, rede social, WhatsApp, tudo mais, a gente faz a arte, altera para ele, né? Ele tem tudo isso, tá com dúvida sobre isso, pode chamar o suporte, o pessoal vai te orientar. Isso está incluso ali dentro, né, do que vocês contrataram. Tem os editais também, que vale bastante a pena para buscar clientes. Quem não sabe como, pode nos chamar no suporte que a gente ajuda. A Flávia colocou ali. Peraí, que eu estou pulando as perguntas. Volta, volta, volta. O Edu, tô tentando me achar. Ó, o Daniel colocou, criei perfil Facebook e Instagram hoje, dificuldade em configurar tráfego pago de forma eficiente. Eu acho que conseguiu, assim, ter bastante norte pelas dicas. Aonde encontrar o cliente no Instagram, a gente leu ali a pergunta da Flávia. O Oswaldo também compartilhou que ele está com a segmentação dele no Google, então quando o cliente pesquisa na região dele, ele já aparece, isso é muito importante ter, né, essa questão. A Flávia pediu para explicar como funciona o Google Meu Negócio, né, que seria para ela ter, no caso, essa visibilidade. Não sei se tu quer explicar nesse momento, ou a gente deixa isso para um próximo encontro, Edu. A gente poderia deixar. Sobre a questão do setup, Carol, sobre o que ele falou sobre arrumar tudo para anunciar corretamente, é muito passo a passo. Não é algo difícil, mas é muito lugar que você tem que entrar para você arrumar. Eu acho mais fácil gravar um vídeo e depois eu mandar para Carol. E Tá. aí a Carol vê se ela vende para vocês, se ela disponibiliza de graça. Aí, se vocês conversar bem com a Carol, vamos ver o que ela faz para vocês. Mas eu acho mais fácil eu gravar um vídeo e disponibilizar isso para vocês. Vocês querem? Vocês querem isso? Vocês acham que vale a pena? Só se vocês falarem que vale Comentem a aqui se pena. vocês querem, se tem interesse. O setup, então, é todas essas partes que ele explicou de dentro, né, do anúncio, de como que isso vai precisar. Então, para quem está fazendo isso de uma forma sozinho, aí estou pesquisando, estou fazendo o vídeo do Edu, acho que seria bastante interessante para te ajudar a alinhar. Tu vai fazer assim, deixa eu perguntar, né? Tu vai fazer com os prints da tela, assim, para o pessoal saber onde tem que ir? Não, na verdade, eu vou Ou tu vai fazer explicar? O que tu vai fazer? com o meu PC mesmo. Com a minha tela gravada, tô Vai gravando gravar minha tua tela, tela, beleza. mostrando tudo, né, de passo a passo, onde clica, onde vai, dando dica, como que você Pessoal, faz e o melhor melhor aqui. vídeo é esse, tá? Ele vai fazendo ali no ao vivo, como eu digo, vai gravando e tu já vai saber como fazer, onde clicar. Eu sou muito do full click, né? Tu vai fuçando, Uhum. vai clicando e vai descobrindo, e é muito importante isso. Então, acredito que o Edu vai trazer um conteúdo aí muito bom. Vou ficar aguardando, tá? Vou te dar prazo aí até terça, eu quero esse vídeo. O pessoal já botar em prática. Fica uma minha agenda. Já vai colocando aí. Vamos lá.
A Michelle perguntou, meu Instagram tem poucos seguidores, dá para fazer anúncio, tráfego pago? Teria alguma dica de divulgação sem investimento para tráfego orgânico? Exatamente o que a gente falou, né? Então, estou sem saldo agora para investir, como fazer esse investimento pelo tráfego orgânico, ou seja, né, o que tu recomenda, que eu acho que já entrou aí nessa questão dos grupos, né, parcerias, até para dar esse start. E assim, gente, não importa se o Instagram tem poucos seguidores, tá? A quantidade às vezes não é qualidade, não é conversão e venda. Mas daqui a pouco, esse mês eu consegui separar, sei lá, algum valor e eu vou começar a investir nisso. É investimento, tá? Não é dívida. Tu investiu, ele vai te trazer o retorno, né? Como o Edu falou, investi 600, ganhei 6 mil. Então, tu vê que é uma venda que te traz um retorno maior. Tem gente que investe para captar lead que vende produto de 10 reais. Né? Então, tu gastou 6 com lead e tu vai estar tendo 5 de lucro. Não é a realidade do serviço que vocês vendem, entende? Então, dependendo do valor que tu investir no mês, eu vendi 3 suspensões. Principalmente cada estado é bom, tá? Mas a Michelle, ela tá no Paraná. E a gente teve um índice que o Paraná de janeiro até agosto teve quase 5 milhões de multas em menos de 6 meses. Então, assim, é muita gente que tá tendo suspensão por excesso de pontos. Suspensão é a pessoa, tipo assim, tô com a corda no pescoço, vem cá que eu preciso de ajuda. Então, é momento, assim, de começar a investir nessa questão de uma forma melhor para atender online. O E Daniel o orgânico, pode só falar. complementando, Carol, o orgânico, né, voltando àquilo que a gente falou no início, importantíssimo. Só de você mudar a sua visão, que você enxerga o seu Instagram, você vai automaticamente aprender como se faz orgânico, porque você vai começar a ver Reels que viralizaram e começar a se perguntar, por que eles viralizaram? O que aconteceu aqui, entendeu? Muitos deles realmente são só piada e graça, entendeu? Mas muitos deles realmente são autoridade em algum assunto, né? Pessoas que realmente fazem ali algo que vai trazer depois mais para frente uma venda e uma autoridade, mais seguidores que você está precisando para ter autoridade, o que seja. E só de você ter esse olhar, você vai aprender bastante com o tempo. Pode fazer isso, pode ter certeza Eu que é. ganhei 3 clientes aqui no Rio Grande do Sul com um Reels que eu postei. Aí. Para te ver que era um vídeo que eu não imaginava que ia dar a repercussão que deu, porque o que eu fiz? Eu cheguei no restaurante aqui a minha cidade é uma cidade pequena, tá, gente? Uma cidade interior, onde a gente tem a sede aqui da empresa. Então, cidade interior, tudo se espalha muito rápido. Então, o que aconteceu? A gente está passando por um setor de obras aqui no canteiro principal da cidade, está expandindo a rodovia, né? A gente tem uma BR aqui, aliás, uma RS. E aí a gente está tendo essa reforma e tudo mais na via, então não tem estacionamento. Começou a briga por estacionamento. Comércio tal, limita o estacionamento, bota cone, fecha, não é para ninguém estacionar. Então, por exemplo, a minha irmã tem comércio aqui na cidade, ela trabalha com extensão de cabelo, então, né, ela estacionou esses dias na frente de uma loja e colocaram uma placa no carro dela. Por favor, não estacione aqui, vaga preferencial da loja tal. Isso começou a acontecer muito frequente. Os comerciantes começaram a notificar os clientes que não eram clientes deles de não estacionar ali. E ela sempre me dizendo, olha, tu que atua com essa questão de trânsito, já tem, né, autoridade na região aqui, o pessoal já te conhece, grava um vídeo falando disso. Eu disse, mas será? Isso não é um tema, né, importante? Então, era importante para a minha região, talvez para a sua não seja, mas tu tem que estar atento do que a tua cidade está carecendo, entende? Aí peguei, cheguei no restaurante, fiz tirei uma foto, assim, da placa, proibido de estacionar, etc, e postei. Isso pode, isso não pode. Gente, começaram a interagir. Não, porque não pode, porque já aconteceu isso comigo, aquilo, tá. Passou uns 2 dias, eu gravei um Reels. Ele saiu da bolha. Eu tive, acho que 4 mil ali visualizações. Ele saiu bem a mais, assim, deu mais de 100 comentários. O pessoal começou ali a engajar com aquilo, a compartilhar nos stories. Não pode, porque perante, né, o artigo tal, isso não pode. Então, assim, aquilo gerou uma indignação que as pessoas levaram para os stories. Quem viu aquele vídeo que não me conhecia o trabalho da Oficina da Multa, veio conhecer, e através disso a gente ganhou 3 clientes ali para recorrer multas e fazer assessoria. Então veio por um vídeo, entre aspas, assim, nada a ver, fugindo um pouco da questão de multa, mas que está dentro do assunto de trânsito. Pode ou não estacionar em tal local, né? O que a gente tem previsto em lei sobre isso? O quanto o comércio pode limitar essa região? Isso é da prefeitura? Isso é público? Quando que eu posso destinar uma vaga prioritária? Então, assim, são questões que traz esse entendimento que é o que o Edu está falando.
de forma orgânica. O que o meu coleguinha ali está fazendo? O que o meu concorrente está fazendo? Eu tive uma reunião com um licenciado, acho que ele não está aqui. Ele pediu para eu mandar os concorrentes principais, tá? Então, se vocês tiverem interesse, me pede ali, eu vou printar, mandar o link do perfil de pessoas que eu sigo, pego ideias, de pessoas que estão sempre assim com essa questão de trazendo conteúdos que têm relevância, porque isso vai te ajudar muito a sair da bolha, a enxergar, né, pelo outro lado. Vou deixar o Edu continuar. Ó, o Tem Daniel mais colocou, dúvidas? tem Isso, outros perfis empresariais, estou achando excelente essas informações. Que bom, acredito que o Edu ficou legal. bem feliz com isso também, ele vai vir trazer mais. A do Jean a gente já tinha respondido. Ó, voltando para outra pergunta do Jean. Então, como você falou antes que o vídeo do anúncio não é o mesmo do feed, essa questão de aparecer pode ficar dentro somente do tráfego, Edu? Somente do tráfego? Isso. Tipo, ele gravar o vídeo só para anunciar Uhum. no anúncio e não ficar rodando isso no Reels. Para você criar um feed, assim, o seu feed do teu Instagram é como se fosse a vitrine da tua loja, tá? Realmente é uma equiparação bem parecida. O teu feed a pessoa vai ver a vitrine da tua loja. Ela tem que gostar do que ela tá vendo para ela poder entrar, entendeu? E entrar é falar contigo. Ela pode ver, por exemplo, pode dar uma olhadinha aqui ali quando ela olha nos stories, né, olha os destaques para ela ver, por exemplo, como se fossem as roupas ali da frente tá em destaque, né? Então, o feed, a importância de estar bem feito é nessa questão, que é como se fosse uma vitrine da tua loja. É possível, né, você só anunciar, só aparecer no anúncio e no teu perfil não aparecer? Como a gente diz, é sim possível, tudo é possível, porém, quanto mais humanizado estiver a tua marca, a tua empresa, mais você vai conectar. Né? Então, quando você aparece, você está colocando realmente um ser humano ali. Então, é muito mais fácil você deixar ela humanizada do que, por exemplo, você trabalhar só com a marca, só com a foto, a logo. É possível só com a logo? É possível, claro que é possível. Tem várias, por exemplo, a reserva é uma logozinha ali, várias marcas trabalham só com a logo. Porém, você precisa daí definir a sua marca muito bem definida, em questões de persona da sua marca, em questões de qual o objetivo dela, metas, também criar uma identidade visual para ela. Tudo isso é necessário também para, se caso você aparecer. Porém, quando você não aparece, isso se torna muito mais importante. Então, sugiro, se você, cara, não quer aparecer de jeito nenhum no Instagram. Eu não recomendo, mas se você acredita que não é viável, talvez porque outras pessoas trabalham e aparecem ali, cara, pesquisa como definir muito bem a identidade visual da tua empresa, definir muito bem o brand da tua marca, para você trabalhar isso muito bem feito. Vai ser mais difícil, vai, mas não é impossível. Fechou? Depois o Oswaldo perguntou: você consegue captar clientes pelo Google? Se eu consigo, Isso. sim, claro. O Google, a gente consegue trabalhar a página, né, de pesquisa para colocar ali um tag manager, né, que é o pixel do Google, né, para a gente conseguir fazer ali fazer um marketing para o cliente e, por exemplo, aparecer no YouTube para a pessoa, né? Então tem o YouTube que você pode aparecer para a pessoa, tem as partes laterais ali dos sites que você aparecer para a pessoa, do mesmo jeito que o Facebook. A diferença é um pouco nas estratégias, né? Porque o Google é um pouco mais de intenção, né, do que de interação. Mas sim, claro, tranquilo. Eu gosto da captação pelo Google, acho que é bom. Hum. A Flávia colocou: preciso disso, organizar as redes sociais. A Cintia colocou: é verdade, fazer tudo do zero, explicar como criar uma boa rede social. A gente vai trazer isso então, já que vocês estão pedindo, acho que é interessante para quem está iniciando, a gente montar aí um encontro, uma live só para isso, como organizar. A gente vai trazer imagens, então, Edu. Até tinha falado para eles sobre isso hoje, mas é muita coisa, a gente acaba não dando tempo num encontro só. O Oswaldo Bastante colocou: coisa. eu sei que a melhor visibilidade para quem conhece a pessoa vir até o agente através do Google Maps. Eu sei que Uhum. melhora a visibilidade para quem conhece, possa vir até o agente através do Google Maps. Verdade, O né? Google Maps e o Google Meu Negócio, né? Quando você organiza ele bem organizado. O Google Meu Negócio é bem tranquilo de organizar, tá? Eu também acabo ajudando a pessoa ali, né, também, Uhum. com o Google Meu Negócio, né? Tem gente que trabalha o Google Meu Negócio como se fosse uma rede social também, tá? Tem gente que posta coisas ali semanalmente no Google Meu Negócio,
Mas você também consegue trabalhar sem ficar postando muitas coisas, só precisa mesmo ter bem definido ali, todos os seus serviços bem ali definidinho, legal, mostrando como que você trabalha, para você conseguir sair com SEO, né, que é uma outra sigla aí, SEO, sair um SEO um pouco acima dos outros, né, e que a gente também trabalha isso nos próprios anúncios também. Ó, Flávio, Rui, estavam tudo interessados aqui em receber o vídeo. Então, Edu, ficou no Show. compromisso aí de fazer o vídeo e mandar para o pessoal. Ó, a Flávia colocou, não sei divulgar pelo feed, geralmente utilizo os stories, né? E o Anderson perguntou, alguém está com dificuldade para entrar no site? Mudando um pouco aqui o foco, né, do nosso encontro. Se alguém está tendo essa dificuldade, tá? Pode recorrer ali ao suporte. A gente está fazendo atualizações no nosso sistema Java, tá? Então, com isso, momentos, principalmente à noite, o site acaba saindo do ar pelo fato de nós estarmos trabalhando. Logo, quero estar com tudo ali, parte previdenciária, parte de revisão de contratos, então vocês não vão mais ter esse envio de documentação pelo WhatsApp, vai ser tudo através do site, a gente está investindo pesado nessa transformação, né, para que vocês possam ter ali um retorno melhor. Então, por isso, tá? Todo a reforma, quando a casa está, né, já com as paredes erguidas, quando o carro está em andamento, vou usar essa frase, ela dá mais trabalho. Trocar o pneu do carro enquanto ele está andando dá mais trabalho, mas a gente não pode parar. Então, em alguns períodos, sim, peço a compreensão de vocês por isso, tá? E voltando, então, aqui para as perguntas, né? A gente vai organizar. Pessoal, tem uma coisa que eu quero conversar com vocês de uma forma bem mais assim, a gente preparou, eu e o Edu, fazia tempo que o pessoal vinha pedindo, né, para que a gente pensasse em algo que facilitasse aos licenciados em ter essa gestão de anúncios de uma forma mais conveniente ao bolso, para realmente poder iniciar. Então, hoje, a gente selecionou, para vocês terem uma ideia, a ODM tem mais de 250 licenciados, a gente selecionou justamente os que estão iniciando, tá? Porque a gente sabe que são esse o público-alvo para começar a engajar dentro do negócio. Aquele que já tem o espaço, já tem a loja física, ele já está em andamento, então ele já está tendo retorno, ou ele trabalha com a marca dele, ele é parceiro, é um outro momento, assim, né? Então, assim, muitos pediram, conversaram com o Edu, o valor que o Edu cobra de assessoria para fazer a gestão das redes sociais seria caro, né? A gente não pode, Edu, não é isso. Não estou precificando, mas para o momento, né, de vida, está se tornando caro para essa pessoa. Então a gente pensou em uma ideia. Eu conversei com o Edu, Edu, o que a gente pode fazer para facilitar ele nesse sentido? Então a gente montou aqui um plano de negócios. Eu vou mostrar para vocês coisa de 5 minutinhos, tá? De o que a gente quer oferecer para vocês e o valor que a gente vai oferecer isso, e o que vai estar incluso, tá? Caso alguém tenha interesse pós isso, pode então fazer já a contratação. A gente vai iniciar isso a partir do dia 1º de setembro. A gente já tinha uma lista ali organizada de clientes que tinham interesse e a gente vai apresentar isso para vocês aqui. Pós isso, vai estar disponível, então, para quem entrar. Lembrando que isso é a parte, o licenciamento de vocês, de quem entrou já está ok, não é uma cobrança obrigatória. Quem quiser contratar esse serviço, obviamente, para crescer o seu negócio, fica à disposição, tá? Acho que vocês vão gostar bastante do que a gente organizou. Eu vou compartilhar a tela aqui para poder apresentar, tá, para vocês. E se tiverem tendo dúvidas, podem digitar no chat. Pós-apresentação, eu vou liberar os áudios, tá? Para vocês conversarem com o Edu. Então, se tu tiver alguma dúvida, assim, pessoal, né, do teu negócio, enfim, ou fazer um agradecimento para ele, pode fazer, e aí depois a gente se despede e desconecta, então, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só... abrir aqui. Só um pouquinho que eu estou procurando aonde eu coloquei. Ô, Edu, Oi.
Acho que eu cheguei a atingir. Não, peraí, consegui aqui, já tô abrindo. Pronto, voltei. É tanta coisa na tela que a gente até perde. Estão conseguindo ver? Tudo Acredito certo. que. Opa. Ok. Deixa eu tirar minha câmera aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Tu quer que eu. Consegue desfixar ela aí ou tu quer que eu tire? Vou voltar. É. Conseguiu? Pronto, tirei aqui. Pronto, espero que todos estejam enxergando. Então, a gente vai começar aqui a mostrar para vocês. Deixa eu só tirar os ícones aqui. Para que vocês possam, então, enxergar o que a gente pensou, tá? O Edu também pode ir explicando, tá, Edu, um pouco sobre a proposta. Seria essa questão... Deixa eu tentar tirar aqui que tá... Deu, saiu da frente. Ó, vamos começar aqui, então, o projeto é a parte de social media e tráfego pago para o seu negócio, tá? Então, foi desenvolvido justamente com essa funcionalidade. Caso você precise da Zoom ali para poder ler, pode ampliar ou solicita que a gente faz aqui, a expansão da tela. É a oficina dos licenciados, né? É a oficina dos licenciados, a gente até bolou um nome para isso. Então, passando aqui, qual foi a ideia, né? A gente veio ali para a questão de descobrir como realmente impulsionar a sua presença nas redes sociais. Tem o projeto, né, o público-alvo, os serviços, os diferenciais, investimento e contato. Pós reunião, caso vocês queiram, pode solicitar que a gente manda essa projeção para vocês. O que a gente está trazendo? Qual é o nosso projeto? Para você, licenciado, está querendo expandir a sua captação de clientes, a visibilidade nos meios digitais, você vê o lugar certo. A ODM, né, que já possui 5 anos de mercado, não vou me deter isso, vocês já sabem, junto com o Edu, então, que é estrategista digital, busca trazer o teu projeto aí para facilitar a tua expansão dentro da tua empresa. Qual é o público, né? O que tu está buscando? Sonha em ter uma marca influente nas redes sociais, não sabe como fazer isso? A gente está aqui para isso. Então, conte conosco para tornar o seu sonho em realidade, com estratégias inteligentes e criativas, pois as estratégias são direcionadas ao nicho de direito, né, nas áreas de trânsito e previdenciária. Então, além disso, para aquele licenciado que é advogado, que tem alguma regulamentação, né, ele vai também ter essa gestão de uma forma muito ampla. Isso é muito importante. Como direcionar de uma forma clara tudo isso que a gente falou, a gente vai oferecer essa assessoria. A questão ali, então, né, por que ter um social media, um gestor de anúncios, um profissional especializado em social media e anúncios tem o conhecimento e as habilidades necessárias para criar estratégias eficazes, construir uma presença online relevante e engajar o público-alvo, né? Compreender as nuances das redes sociais, acompanhar as tendências. Agora a gente viu a febre da Barbie, né? Agora vamos ver o que vem. Gerenciar a comunicação online são elementos essenciais para fortalecer a reputação da marca, impulsionar o alcance e aumentar a visibilidade. Contratar um social media é fundamental para garantir que as marcas estejam presentes nos canais digitais de forma estratégica e autêntica. O que a gente pensou, tá, para oferecer para vocês? Então, assim, a questão da pesquisa, pesquisar a questão do mercado, alinhamento de expectativas, estratégias do que vocês buscam. Então, assim, a pesquisa de mercado, alinhamento desses objetivos dentro das redes sociais. Então, tudo isso que a gente falou, o que os concorrentes estão fazendo, o que tem dado certo, qual a melhor publicação para trazer para o feed, qual a melhor publicação para os stories, quando postar isso. Entra outras questões que a gente não falou, né, do questão dos horários. Qual horário eu devo fazer essa publicação? Eu devo colocar um stories na sequência do outro, eu coloco um agora e coloco um daqui a 20 minutos. Então, assim, tudo isso dá uma diferenciação na entrega do teu conteúdo, né? Quantas pessoas engajaram esse conteúdo ali
né, assim que você publicou. Então, Edu, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem. Beleza. Qualquer coisa que se o pessoal for comentando, eu não tô conseguindo ver ali o acesso, daí pode ir me questionando, tá? Então, assim, essa questão do que vocês estão, né, entregando, quando fazer essa entrega, é muito importante. Depois a gente vem para a parte de produção, né, a produção de peças para postagens, então entra a questão dos criativos, não só os cards, mas também o Reels, o que eu trago de tema, como que eu tenho que gravar, se eu já vou ter essa gravação para publicar, né, desenvolvimento de cronograma e legenda, que entra no que eu falei. Então, assim, já ter isso, legendas persuasivas, onde o cliente vai conseguir entender o que tu está passando, ele já vai cair no teu WhatsApp para atendimento, né? E agora o ponto do Edu, que é a elaboração de anúncios, que ele vai ter essa questão da gestão dos cards, vídeos que vocês possam estar destinando, com persuasão, dentro, nichado, né, dentro do que tu vai buscar. O que tu pensou? Vou deixar tu falar sobre a tua parte. Então, a gente já tem né, uma experiência no mercado desse nicho, né, por outros licenciados que já gerenciei. A gente consegue um ROI bem bom, né, conseguimos um ROI bem bom, né, baseado, cada um um pouco diferente, né, de cada região, mas sempre é um ROI positivo, sempre o seu investimento, sempre o seu retorno vai ser maior que o investimento, pelo menos sempre a gente conseguiu fazer um tráfego personalizado, né, e esse aqui eu vou pegar, né, toda essa expertise que a gente tem para poder rodar uma campanha, né, junto com, dessa forma que é mais em conta, em grupo, né, com essa proposta, né. Então, assim, a gente vai pegar algo que já funciona, já foi provado que funciona, e impulsionar isso, né, no gerenciador de anúncios em uma campanha para todo mundo estar junto e todo mundo conseguir converter, né. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né, a pessoa né, indo para um pouco da parte técnica, né? Então, quem que pode comprar o seu serviço, né? A pessoa que é motorista, primeiramente, tem CNH, então eu vou colocar várias segmentações, né, que a pessoa tem que estar alinhada com isso. A gente vai trabalhar também no anúncio, é importantíssimo, trabalhando todas as bases que a gente explicou aqui e outras que não tem como explicar, porque é muita coisa para falar. A gente vai trabalhar tudo isso dentro Não, dos anúncios que vão e ser teria que criados. ter, né, um curso, olha, até eu que já fiz curso para isso, não sei. Uhum. Então, assim, a gente consegue trazer coisas que são importantes a curto prazo, né, mas o miolo de tudo isso, a parte interna de tudo isso, realmente é para quem tem a expertise, né, não adianta também. O cara, igual como você fala, né? Ó, o licenciado, cara, você tem que focar em vender. Tem que focar em a parte técnica e em vender teu negócio. Cara, a parte de marketing você tem que saber a noção, tem que ter a noção, tem que saber o básico, mas operar no tráfego pago é um outro mundo. Então, assim, não todo mundo tem 24 horas, né? Essas mesmas 24 horas que você tem que vender e aprender a técnica e mais o tráfego pago, eu gasto ela toda para o tráfego pago, entendeu? Então, Sim, olha a diferença de de coisa. entrega, né. Isso, então assim, você não pode querer fazer tudo que, senão você faz tudo mal feito, né? E por último, mais importante de tudo, a análise, né. Então, quem está te oferecendo isso, não, daqui a pouco você pode não fechar com o Edu aqui com a nossa proposta, mas eu vou buscar alguém que te ofereça essa questão da análise. Oferecer um suporte para análise dos resultados. Recebi 40 leads, tá? Recebi 40, vamos usar leads porque ele ainda não é cliente. Quantos deles eu converti? Quantos deles eu tornei cliente, né? Qual a qualificação desse lead? Então, assim, ele é um lead que já veio frio, ou ele veio já aquecido, ou ele tá morno. Tudo isso que o Edu explicou é isso que a gente vai precisar analisar. Então, assim, esse é o trabalho que a gente está propondo para vocês, fazer toda essa execução, tá? Por que eu topei essa ideia com o Edu? Pela experiência que eu já tenho. Eu já passei por muitos gestores ali na questão de social media, né, para montar essa questão de expansão, então a gente já sabe aquilo que dá certo e o que não dá. O Edu tem uma experiência muito grande nessa questão de estratégia realmente para anúncios, né? E por que não oferecer isso para vocês de uma forma mais facilitada e, obviamente, mais em conta por vocês serem licenciados ODM, tá? Então, assim, eu vou passar aqui para o próximo slide,
que fala, então, quais são os diferenciais, um serviço que ele é personalizado, ele é criativo e analítico, né, além do conhecimento do atual cenário digital. Então, eu preciso estar me modificando as atualizações. Então, ali, estratégias personalizadas, desenvolver estratégias de social media sob medida. Então, vocês vão receber conteúdos por semana, né? Ah, fechei com eles. Como que nós vamos fazer? Tu vai ter um grupo, dentro desse grupo tu vai receber o que tu deve publicar nas redes sociais, tal dia, tal horário e tal momento, tá? Como que tu deve fazer isso? A gente vai explicar agora o que está incluso dentro dessa assessoria, tá? Então, tu vai ter essa estratégia. Essa semana está em evidência tal assunto. Pronto, tu vai publicar. Um dia tu vai trazer lá nos stories uma notícia que saiu sobre suspensão. Beleza, tu já vai ter esse link. Então, ao invés de tu ter todo esse trabalho de parar e montar isso, tu já vai receber isso pronto. E o Edu vai entrar com a questão dos anúncios para já estar rodando e entrando cliente. Rodou anúncio, entrou cliente, entrou venda. Então, assim, nessa questão, né, do desenvolvimento, do alinhamento ali dessa parte de estratégia, para que vocês possam chegar no entendimento mais amplo, né, e, então, essa questão, vocês precisam ter entendimento dessa noção, como que eu vou chegar nesse cliente, né? A questão da criatividade e inovação, a capacidade de trazer novas ideias, abordagens e etc., né? Para desenvolver nas redes sociais, análise de métricas e insights, então foi isso que a gente falou, que tem dado certo, que a gente pode estender, melhorar, investir mais em anúncio dentro disso, e o acompanhamento das tendências. O que está em evidência hoje dentro da parte de trânsito e previdenciária e revisionais, né? Revisão de juros abusivo. O que deu certo? Por exemplo, que nessa questão que eu comentei com vocês da revisão do FGTS, ela é algo novo, né, que está aí em julgamento para o STF trazer a decisão. Então, se é aprovado isso pelo STF, a gente tem aí um outro diferencial para oferecer pelo cliente, que é a revisão do FGTS. Então, assim, tudo isso vocês precisam entender e estar à frente para poder vender de uma forma ampla, tá? Então, por último, a gente chega aqui nessa questão, juntos iremos transformar seguidores em clientes, investir em um profissional que entenda, né, as nuances da rede social, pode transformar sua presença online em um verdadeiro sucesso. E a questão do investimento, tá? Hoje, se for contratar um gestor para anúncios, tu vai ter aí na base de um investimento na base de R$600 só para manutenção do que ele planeja, né? Mais o valor que tu vai gastar em anúncios. Então, assim, dentro desse investimento que a gente propôs, mensal, tá? Você vai ter 8 postagens no feed, ou seja, vai vir destinado semanalmente quantas postagens tu deve fazer, qual o dia da semana, qual o horário e o que vai ter nessas postagens. 8 postagens nos stories, tá? Então, o que isso vai acarretar de conteúdo para vocês trazerem nos stories. 3 postagens em carrossel, para quem não sabe o que é isso, então são publicações, vai ter 3 posts em uma única publicação, então é onde tu te detém a falar mais sobre um assunto, tá? E uma postagem em Reels que a gente vai trazer gravada sobre algum tema em evidência dentro daquele mês, tá? A landing page personalizada, que é um site para o agente, onde vai ter todas as tuas informações, descrição, localização e etc, tá? E dentro disso tudo, o teu mês de anúncio, tá? O que o Edu combinou comigo? Que no mínimo vocês teriam, tá? A gente falou ali, a gente precisaria de 3 meses para organizar as redes sociais de vocês, colocar isso a rodar de uma forma ampla e captar cliente para venda. Claro que no primeiro mês vocês já vão ter feito, mas assim, o que a gente prevê de no primeiro mês? O pior cenário, né, Edu, que foi o que a gente conversou, 20 leads, tá? 20 clientes. Então, assim, claro que de uma outra ponta a gente vai estar trabalhando a conversão, entrou o cliente, atendimento e conversão, mas o Edu vai estar trabalhando na ponta principal de fazer a gestão dos anúncios. Então, assim, obviamente a gente vai destinar a cidade que vocês estão, o estado que vocês estão, o que vocês pretendem iniciar. Então, eu vou começar a fazer anúncios direcionado a trânsito, que é o que vai girar o meu caixa mês. Beleza, é o que o Edu vai propor e começar. Carol, tá dando certo, agora eu quero fazer um novo investimento para fazer uma gestão de expansão na parte previdenciária, que isso vai te gerar o caixa a longo prazo. Aí a gente vai conversar e vocês podem, então, fazer essa cotação, né, para diferenciar o valor investido em anúncios. Então, assim,
Pelo valor de R$ 660, vocês vão ter toda essa questão de social media do negócio, tá? Mais a parte ali de anúncios de vocês rodando, tá? Edu, tu tem alguma coisa a complementar sobre isso que eu posso ter esquecido aí de passar para eles sobre a nossa ideia? Acredito que, né, toda a questão é que a gente tem, por exemplo, tudo que a gente quiser fazer, né, eu tenho acesso a uma comunidade que é a maior comunidade da América Latina de gestores de tráfego pago. Então, até se você quiser ter uma ideia diferente e aí fazer qualquer coisa diferente, outro nicho, outra coisa, a gente tem acesso, né, eu consigo trazer qualquer tipo de ideia para dentro de uma forma que não comece do zero, mas sim algo que já esteja meio caminho andado. Então, eu não tenho, né, a menor dúvida que isso aqui vai ser muito massa. Gente, isso aqui, tá? Foi uma coisa que eu conversei com o Edu hoje, é só o começo. Meu objetivo é que daqui a pouco vocês nem usem mais esse plano, tá? E partam a fazer o investimento direto com o Edu. Eu quero um plano personalizado porque eu tô, né, criando aqui. Todo começo ele tem que ser de baixo, ele é construção de tijolinho por tijolinho, né? Então, assim, isso que eu propus para o Edu foi traz a tua demanda, né? Do que o que tu precisa para a gente poder colocar o anúncio dele a rodar, e eu tô cobrando justamente de vocês o custo que a gente vai ter para isso, tá? Então, o objetivo é, a oficina da multa não tá ganhando nada em cima disso. Se vocês forem ver o valor de gestão, eu tô pagando o social media e o trabalho do Edu, mais os anúncios que vocês vão ter ali rodando, entende? Mas eu tô fazendo isso por um único motivo, por acreditar no negócio que a gente vende, tá? E por acreditar no potencial de você que está entrando. Então eu entendo, porque eu já tive lá no início, que talvez tu chegar para uma pessoa que está começando e dizer, tu tem que desembolsar 600, 700 reais. O primeiro gestor de tráfego que conversou comigo, quando eu peguei a ODRM, ele me cobrou 1.500 reais, só para fazer a gestão. Então, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Se torna inviável para quem está começando ou para quem está tentando expandir, e a pessoa simplesmente se desmotiva. Mas como que o outro consegue? Então, esse é o start para você conseguir alavancar. Como eu sempre falo, todo início de negócio ele detém tempo. Então, assim, não vai ser de imediato, mas eu garanto que 3 meses tu tá no foco do que tu busca. Então, assim, claro que eu entendo a realidade de cada um dos que estão aqui. Eu sei que vão ter alguns que vão trabalhar online, outros que já estão pensando e projetando o espaço, né, físico para isso. Cada um dentro do seu cenário vai colher o seu investimento, né? Mas para isso a gente precisa ter trabalho e ação. Então, fica aqui a nossa proposta, tá? Quem tiver interesse, então, a partir de amanhã a gente já vai estar iniciando isso. Bora dar o start, não tem a rede social, não sabe como fazer, tudo mais, a gente vai orientar isso através do suporte para o Edu já poder colocar esse anúncio a rodar, já colocar isso a otimizar, tá? E não fugindo só disso, né? Talvez o teu cenário hoje não se enquadre para conseguir fazer essa contratação, mas a gente também vai continuar voltando aqui com a questão também, tá? Das assessorias. Então, assim, o que é essa assessoria? A gente vai voltar aí com. Deixa eu voltar aqui. Voltei, estão me chegando. Então, como eu estava falando, esse valor, vi que a Micheline perguntou, já vou responder. Então, assim, como eu estava falando, tá? Isso é para quem realmente, eu não tenho tempo, não consigo fazer isso sozinho, preciso de ajuda e preciso já, né? Por que eu estou dizendo isso, Edu? Porque o que vai acontecer? A gente está entrando em setembro, tá? A época de ganhar dinheiro é dezembro a março. Então, assim, tu não pode chegar lá em dezembro, agora eu preciso começar. Não vai, não vai, tu não tá alinhado. Eu sempre digo, quando tu corre contra o tempo, tá? Eu preciso captar cliente, eu preciso vender, eu preciso de dinheiro, tá chegando o fim do ano, eu preciso. Tu tranca as portas do teu negócio, tu não consegue abrir as portas. Então, assim, a gente tá em setembro. Se tu utilizar setembro, outubro e novembro para te alinhar, tá? Ou seja, primeiro mês tu captou, tu fechou 10 clientes, no segundo tu fechou 15, no terceiro tu tá fechando 20, 30, beleza. Tu vai virar o ano montando o teu escritório, fazendo o que tu tanto queria. Então, assim, eu digo montar o escritório, mas cada um tem um entendimento, tá? Porque, assim, hoje tu pode trabalhar totalmente online, tu não precisa ter um espaço físico, principalmente na área do que a gente fornece, tu pode ter o teu escritório home office e atender o teu cliente online, tá? Então, aquilo que traz retorno para o teu estilo de vida, né? Daqui a pouco você quer trabalhar de casa, quer ter mais tempo para estudar, para fazer a tua gestão, então tu precisa de algo que te possibilite isso,
beleza, tu precisa ter isso rodando. Então, assim, mas mesmo assim, eu e o Edu vamos nos comprometer, né, Edu, de vir trazer esse conteúdo de forma orgânica também, porque esse ponto é muito importante, o nosso trabalho não vai andar sozinho, então vocês precisam ter noções de algumas situações, a gente vai voltar, e aproveitando o espaço de quem está aqui presente. Nos dias 14, 21 e 28, a gente vai oferecer, tá, o primeiro curso de vendas voltado ao direito. Esse curso é totalmente gratuito, ele é com o professor Daniel, ele não conseguiu se fazer presente hoje porque ele tinha aula para ministrar. Ele é advogado, tá? Ele tem especializações até em Harvard, então, assim, ele tem um conteúdo muito bom. E ele já é licenciado, ele já trabalhava com a gente, então ele viu, assim, muitas coisas que ele poderia acrescentar trazendo isso. Então, eu fiz ali. Ah, ele tá aí, ó, é o Daniel, viu? Eu tava achando, Daniel, que era outra pessoa, desculpa. Acabei trocando ali pelo sobrenome. Então, o Daniel está aqui, já posso deixar aí esse momento, quando a gente ligar o microfone, se ele quiser já passar um pouco para vocês. Então, ele tem um conhecimento muito bom para trazer para vocês e a gente resolveu trazer isso. Por quê? A gente só faz negócio quando a gente se une. Então, assim, a gente precisa crescer juntos. O marketing é importante? É muito. Mas a questão da venda também é, o fechamento, são as duas coisas, elas andam alinhadas. Elas são diferentes, mas elas andam alinhadas. Então, assim, vocês precisam ter esse entendimento, tá? Para conseguir fechar os clientes. Então, caso vocês tenham interesse a partir de amanhã, pode chamar o suporte, a gente já vai dar o start nisso, tá? E a partir de agora eu vou, então, responder o que a Michelle perguntou. Todas essas postagens serão no pago ou alimentação de rede social? Gian, vão ser pagas e a alimentação do... Vai ser destinado os criativos que o Edu montar para o anúncio, tá? Ou se tu disser, eu quero o meu vídeo, beleza, a gente vai montar o vídeo, vai ser destinado ao teu vídeo, tá? E as publicações de social media vai ser para alimentar o teu feed. Então, por mais que vocês tenham isso dentro do material de divulgação no sistema, a gente vai trazer exatamente organizado. Ó, esses são as 2 postagens do feed da semana e os 4 stories que vai ir um dia na segunda, um dia na terça, um dia na quarta. Ou, hoje na tua região vai ter um evento específico voltado à parte de trânsito, tu vai ter que publicar algo sobre isso. Então, assim, a gente vai se deter realmente a trabalhar esse conteúdo, esse material, para vocês terem isso de uma forma ampla, tá? Então, a Michelle também... Ó, o Daniel botou, faremos grandes e produtivos encontros, com certeza vai ser muito bacana. E a questão do valor. Esse valor de 660 é mensal? Isso, tá? Ele é mensal, contrato de no mínimo 3 meses, claro que isso a gente vai avaliando, né, o decorrer, mas é para que vocês consigam ter o retorno realmente disso. Então, fechei, gostei, quero investir mais, obviamente, né, investi um valor, tive outro retorno. Danilo perguntou, para tráfego pago no Facebook, qual o mínimo que é recomendado para investir? Então, nesse caso, esse valor de 660 ele já é incluso, né? Um valor vai ser destinado à campanha, né? E dividido entre as pessoas que estão ali, né? Então, o valor padrão da campanha. Isso vai ser baseado nos leads que vão vir, né? Então, isso vai ser mexido, não é um valor fixo. Mas, se você está perguntando em questão... Tem uma questão, né, do quanto mais investe em valor, mais barato fica o cliente, lead, né? Então... O tráfego pago é como se fosse uma alavancagem, né? Então, por exemplo, né, para tráfego pago no Facebook, qual o mínimo que é recomendado investimento? O mínimo, não tem um mínimo de investimento, é os R$ 6 por dia, né? A meta só deixa investir no mínimo R$ 6 por dia. Mínimo de investimento recomendado geralmente personalizado, eu recomendo R$ 600 de investimento, só de orçamento, tá? Eu recomendo quando a gente faz personalizado, tá? Então, assim, é um valor que às vezes fica fora, é inviável para quem está começando, né? Quando você Passa paga... para eles mais ou menos um feedback do Alex. Quanto que o Alex coloca, quanto ele teve de lead no mês e quanto mais ou menos ele faturou, para eles terem uma ideia. Então, assim, por exemplo, um exemplo do Alex. A gente começou investindo, se não me engano, foi 450 por mês. Começou com R$ 450 por mês de orçamento, só para tráfego. Vinha mais ou menos uns 30 e poucos leads ali, 40 leads. Quando a gente jogou para 700, aquilo mais do que triplicou de valor, entendeu? Mesmo que o valor ele tenha só aumentado, né? Ele dobrou o valor e triplicou
né? Nem dobrou o valor, na verdade, nem dobrou o valor, ele triplicou a quantidade de lead que vem. Então ele é alavancado. Quanto mais você investe, mais barato fica o lead. Né? O custo por clique é diminuído, o custo por conversão é diminuído. E aí, tu Né? fazendo aquele levantamento com ele de valor, o que ele teve Isso. de ganho? Com o Alex a gente tinha uma média só de tráfego pago, fora clientes que vinham de fora, né? Ele investia mais ou menos R$ 700 por mês em tráfego pago e ele vendia entre 6 mil, 6, 7 mil por Isso mês. só com tráfego pago. Só com Só tráfego com pago. cliente que caía no clique no lead, tá? Isso. Daqui a pouco tu vai começar a movimentar uma outra parcela. Tu vai ter visibilidade na tua cidade, outras pessoas vão entrar pela porta do teu escritório e vão conhecer o teu trabalho e tu vai faturar mais. Mas assim, ele tá trazendo um índice aí relacionado a mais ou menos o que a gente vai investir no anúncio de vocês perante ao que vocês podem faturar mês, tá? Com aquela quantidade de conversão. Isso entra muito na questão do atendimento também, então não adianta só o cliente chegar ali e tu acabar com a vida útil dele, não, o valor é tal, X, enfim, né? Isso a gente vai trabalhar nesse ponto aí junto com o Daniel na parte de vendas, e é bem interessante, tá? Para a gente estruturar. Após isso, preciso de algo personalizado, o trabalho do Edu está à disposição, podem falar direto com ele, quem quiser o contato dele, pode pedir ali no comercial ou no suporte que a gente vai direcionar. Eu vou habilitar, então, vou encerrar a gravação e habilitar os áudios, caso vocês queiram trocar uma ideia entre vocês que estão aqui, né? Os licenciados às vezes gostam disso, ou também para conversar